Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Fala Sério Podcast. Meu nome é Hilton Bess, sejam bem-vindos. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Igor Cresce e hoje temos um convidado muito especial, né, Hilton? Com certeza, Arlindo Baião Júnior, o famoso Juninho. Seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado, pessoal, que agradeço o convite, estar aqui com vocês. Muito bom. Lembrando aí que a gente tá... O podcast, os últimos aí, nós sempre trouxemos personalidades do meio musical, mas Exato. A ideia não é só isso, a ideia é trazer personalidades também que tem grande destaque aqui na nossa cidade, que fazem um trabalho bacana, que tem histórias boas a contar. Então, se você tem um convidado aí que acha que é interessante pra gente bater um papo, trocar uma ideia, registrar um momento, manda pra gente, que a gente vai fazer o convite, né? Com certeza, vai ser um prazer conhecer um pouco mais da história de tantas pessoas relevantes aqui na nossa cidade e na nossa região, né? Isso aí. Vamos falar dos patrocinadores. Isso, cara. Vamos falar da Somarte Instrumentos Musicais. Sim. Muito obrigado pela parceria. Estela, Adriano, você que tem um instrumento que quer... Não, você que não tem um instrumento e quer comprar de preferência que não tem. Preferência que não... Ah, quer trocar o instrumento, tá cansado já. Vai lá na Somarte, troca uma ideia com o Adriano, com a Estela, tem todo tipo, tem violão, guitarra, baixo, condições de pagamento também, parcelamento, enfim. Do lado da loja 100 ali, no centro de Jaguariúna, vão lá, troca uma ideia, fala que você viu aqui no podcast, quem sabe você consegue um desconto bacana. E o outro apoiador nosso é o Camano Cafés Especiais. Galera, você que gosta de tomar um cafezinho diferenciado, você precisa conhecer esse café. Muito bom. Confesso para vocês que não tenho o hábito de tomar café, mas percebi nitidamente a diferença entre o café que a gente está acostumado e esse café. Garanto para vocês que vai surpreender vocês. É o famoso café da gringa, né? Com certeza, brasileiro. Tipo exportação. Isso. E você que tem um negócio, exatamente. Você que tem um negócio, tem uma empresa, quer um produto, quer anunciar aqui, quer divulgar aqui, quer falar de algum evento, quer falar de alguma coisa importante, entre em contato com a gente. A gente solta aqui também para ajudar vocês e vocês ajudar a gente também. Certo? É isso aí, com certeza. Começamos? Depois do merchan, é isso aí. Vamos lá. Meu brother, seguinte, mais uma vez falar que é um privilégio tê-lo aqui com a gente, porque eu acompanho suas histórias, suas caminhadas aí de bastidor e vejo que você faz muita coisa. Quantos anos você tem? 29. Cara, 29 e já conquistar tudo que você já fez, cara, é algo realmente que precisa ser contado. As pessoas precisam saber que nós temos profissionais tão qualificados aqui. Exato. Na nossa cidade. Uhum. Começa um pouquinho falando sobre suas graduações aí, pra gente entender mais ou menos. Eu sei mais ou menos, mas eu quero... Como é que você começou, né? Toda essa parada. Bom, na verdade, minha história começa no esporte, né? Eu sempre gostei de esporte, mas nunca fui bom de esporte. Então, eu tentei praticar todas aquelas atividades ali do azulão, que na escola eles vinham com o papelzinho. Você quer fazer futsal, atletismo? Eu fiz todas. Sim. Futsal, vôlei, atletismo, basquete da Karina na época. Enfim, só que eu não ia bem com nada. E também na época, o esporte era meio trabalhado de forma... Quem tinha mais talento acabava ficando mais privilegiado na aula. Por exemplo, você ia jogar futsal, se você não fosse bom, você nem relava na bola. Ah, meu amigo. Ninguém tocava pra você e tal. E na época eu não via nenhuma estratégia também. Hoje eu sou professor de educação física, então hoje eu tenho esse olhar diferente. Mas eu também não via nenhuma estratégia dos professores querendo mudar fazer a inclusão. Tem, por exemplo, num jogo de futsal, por exemplo... Para você fazer, você tá vendo que só os melhores estão participando e eles estão meio fominha. Ele pega a bola, não toca para ninguém e vai. Uma estratégia simples, para fazer o gol tem que ter pelo menos 10 toques na bola. Ou passar por todo mundo. Né? Exatamente. É coisinha pequena que você faz aquela pessoa que não é boa, que às vezes não vai ser aquele artilheiro, mas ele participar. Sim, inclui, né? Que o que mais pesa para uma criança no esporte é a participação, não é título, não é vitória, não é... Mas olha... Posso falar uma coisa pra você? Sabe quem vai ter esse tato? Só quem já passou por isso. Também, né? Entendeu? É muito provável que só realmente quem passou. Por quê?
é difícil. Já teve situações da gente ser escolhido primeiro, mas imagina ficar sempre por último. Naquele, vamos tirar um timinho aqui. Então, cara, essa pessoa com certeza traz essa ferida, né? Com certeza. Sim, sempre ficar pra trás. E quando a gente cresce, amadurece, entende, a gente pode reverter isso. Sim, traz essa empatia, né? Você Exatamente. já passou por aquilo. E o que aconteceu? Um dia, eu tinha alguns amigos aqui na 12, o Eric do Pitbull Lanches, o João Paulo, o Gustavo, e eles começaram a fazer aula de jiu-jitsu. Só que eles não me falaram, eles começaram a fazer escondido, não sei o quê. Aí um dia eles me convidaram, vamos fazer aula de Gil. Eu perguntei, Gil? Quem que é Gil? Gilmar, Gilberto? Quem que é esse Gil aí que eles falavam em código? Então vai ter Gil, hein? Vai ter Gil. E eu ficava assim, quem que é Gil? Gilberto? Quem que é esse cara, né? Na época eu tinha 12 anos. E aí, um dia eles me convidaram, eu fui fazer uma aula de jiu-jitsu para conhecer. Sim. E o jiu-jitsu tinha uma coisa diferente de todos os outros esportes que eu participei. O jiu-jitsu é um esporte individual, que você pratica sozinho. Sim. Não é em time, é sozinho. E você luta contra a pessoa. Então você participa, independente se você for bom ou ruim. Querendo ou não, você tem que estar ali. Você tá ali na luta. E era uma coisa que eu senti uma dificuldade grande nos outros esportes que eu tinha praticado. No futebol, às vezes, eu jogava um jogo sem relar na bola, ninguém tocava. Cara, às vezes nem era escolhido. Mesma coisa no basquete e tal. Tem outros esportes, por exemplo, a natação, é um esporte individual também, atletismo, você corre sozinho. Só que ainda assim você corre sozinho. Tipo, você não tá fazendo com ninguém. Sim. É a mesma coisa se eu estiver numa pista correndo sem ninguém. Então no jiu-jitsu não tinha isso. No jiu-jitsu você faz com outra pessoa. Sim. E naquele momento você está fazendo com aquela pessoa. Só você e aquela pessoa. Então isso para mim foi um divisor de águas. Era um esporte que eu conseguia de fato participar, fazer de fato mesmo, que eu não tinha E conseguido. outra, a partir do momento que você se sente tranquilo, você começa a render. Sim, confiança, exatamente. Sua performance aumenta. Não, exatamente. Na infância, o mais importante para a criança não é ser boa de esporte, é gostar do esporte. Exato. Porque a partir do momento que a criança se identifica e gosta do esporte, ela começa a se identificar. Ela se identificando, ela pratica mais. Sociabiliza mais, enfim. Obtém mais resultados. A consequência do gostar do esporte é justamente isso. Participar por mais tempo, ter melhor resultado, porque você está ali há mais tempo. Então, às vezes a pessoa ela pensa que essa lógica é invertida. Primeiro, não vamos fazer essa criança ficar boa antes de fazer ela gostar do esporte. Às vezes ela fica. Tem criança que é muito talentosa e pega gosto, pega assim, jeito pro esporte, fica. Só que se ela não pegar gosto pelo esporte, esse resultado ele não perdura. Ela fica ali 6 meses, 8 e para. E nunca mais volta. E é difícil pegar um resultado, né? Acho que deve ser igual aprender um instrumento, né? Se você não batalhar ali, não persistir, você nunca vai ficar bom, né? Ou, sei lá, fazer direito, no caso. E é isso que acontece também. E hoje em dia, não sei se você percebe, mas eu noto que a galera tá muito imediatista, né? Acha que vai querer... vai ser sai tocando. No caso, pega a bateria e já quebra. E não tem todo um fundamento e tal. E eu acredito que nos esportes também, né, cara? A galera já chega já querendo bater no outro, fazer um regaço, e não tem nada a ver, né? Tem todo... E acho que esse lance de você passar... Peraí, vou só interromper. Cara, tem uma coisa... complementando o que você está falando, no jiu-jitsu tem um grande problema com os faixa branca, não é? Tem. Os caras são fominha. Depois ele abre, nossa, rapaz, faixa branca é a faixa inicial, né? É a primeira faixa. Que quer lutar, quer fazer tudo. Nossa, dá trabalho, hein, bicho? Não, depois você abre isso aí e fala sobre os faixa branca. Mas essa... E pra você fazer o cara começar a pegar gosto... tem que ter uma didática muito específica, né, cara? Porque você tem que fazer o cara gostar, mas passando, às vezes, uns fundamentos que não são tão legais. São tão legais, exato, né? Eu acho que na infância isso acaba sendo mais orgânico. Por exemplo, a rotina do esporte. Porque eu acredito que quanto mais jovem você é inserido dentro de alguma coisa, a tendência é você se pegar, por exemplo, você aprendeu os fundamentos básicos aos 15 anos, talvez seja mais chato do que na infância. Porque ali você vai brincando e pegando. Você concorda com isso ou não? Não, na verdade, Wilton,
é chato em qualquer faixa etária. Sério? É chato em qualquer Para um faixa etária. adulto, você não acha que é pior do que uma criança que está aprendendo algo novo? O adulto quer Eu acabar acho entendendo que é mais, pior ou não? para criança. É? É muito pior Caramba. para criança. Olha Porque aí. o adulto, ele tem... Por exemplo, o adulto ele quer fazer jiu-jitsu, ele quer aprender, ele vai com essa intenção de aprender. Então ele chega lá, ele sabe que ele vai ter que passar por certas fases e vai ter dificuldade, mesmo assim, Uhum. ele se automotiva aquilo, porque é uma coisa que ele deseja. A criança, muitas vezes, ela tá lá porque o pai colocou. Ah, é verdade. E ela tá lá, o que a criança quer numa aula de qualquer esporte? Ela quer se divertir. Ah, eu quero jogar bola porque eu quero ser campeão. Não, a criança quer se divertir, quer fazer uma aula legal, quer brincar com os amigos. É isso que a criança quer na infância. Então aí que entra a didática da gente conseguir fazer o que a gente está ensinando, apesar de pegar a parte chata, inclusive, de todo esporte tem, qualquer coisa que você for fazer tem uma parte chata, Sim. e tentar transformar essa parte chata Exato. num Algo divertido. algo divertido ou o menos chato possível, o mais rápido possível para a criança não criar um desgosto pelo esporte. Ah, sim. Por exemplo, no judô, a gente aprende a cair no chão. Então, a gente fica fazendo Queda. exercícios, cair no chão para não se machucar. Sim. Normalmente, os professores de judô, eles ensinam isso na primeira aula. Então, bota a criança para ficar caindo no chão, a criança caindo, bate o braço, cai, bate o braço. A aula inteira. Aí vem Uma na hora segunda, batendo. aí vem a segunda aula, às vezes a mesma coisa. Eu já ouvi professor falar que ensina um mês antes de Caraca. ensinar a criança a lutar. E qual que é a justificativa? É porque cair no chão é perigoso. Tá? A criança tem que aprender para não se machucar. Mas será que ela precisa aprender na primeira aula? Então. Será que a gente não consegue uma dinâmica, conquistar essa né? criança primeiro? Mostrar o que o judô tem de legal primeiro, para depois aos poucos introduzindo o que não é tão legal? Eu lembro, falando disso, você inserir algo ruim dentro de um contexto bom, ameniza. Sim. Minha mãe enganava a gente, cara. Sempre a gente gostava de vitamina de abacate. Então, tal, nossa, uma delícia. Um dia ela veio com um copão assim, e, pô, maravilhoso, leite gelado e tal, eu mandei pra dentro. Na hora que vi era erva de Santa Maria, cara. Nossa. Ela enganou a Nossa. gente pra gente tomar o vermífugo da época. Então eu Nossa. falei, pô, enganou a gente. Então é mais ou menos isso que você tá falando, né? Na verdade, é a maneira que você vai apresentar para a criança. Exato. Eu posso... Tudo tem coisa, a parte legal e a parte chata. Claro. Eu vou começar por qual? Se eu quero conquistar o aluno, eu quero fazer com que ele fique, eu começo sempre pela parte legal. E aí, aos poucos, eu vou introduzindo a parte chata, que assim, tem gente que pode achar que não é chata também, mas é a parte mais maçante, digamos assim, vou introduzindo aos poucos. Até no momento que essa parte, para a criança, ela já passou por ela e não pesou tanto. Sim. Então é uma questão de estratégia, de pedagogia didática mesmo para o ensino. Falou tudo. É a pedagogia do negócio. É a pedagogia gente do conversou num outro podcast sobre o cara que sabe lutar, por exemplo, o cara que sabe, pratica bem o esporte, Sim. mas não ensina bem, ou o cara que ensina bem, mas não pratica. Sim, Isso é tem muito isso. importante, cara. Pra você, quando começa a dar aula, acho que qualquer coisa, Uhum. ter estratégia, né, cara, pedagógica pra você. Porque nem toda criança vai absorver da mesma forma, né? Tem todo esse lance. Nem toda criança não, nem todo mundo, né? Qualquer um. Então essas estratégias são bem legais. E aí é o que torna, acho que o professor, a aula mais interessante, mais dinâmica, enfim, isso vale pra tudo, né? Sim. Eu lembro, eu sou um pouco suspeito para falar disso, que minha área de estudo é essa. Sim. Faço doutorado em pedagogia Olha que do legal. esporte para pessoa com deficiência. Mas eu Uma lembro... pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Que legal, Trabalho cara. com pessoa com deficiência. E eu lembro na faculdade, tem um exemplo muito claro. Eu tinha 2 professores que eram excelentes professores. E um era de nutrição esportiva, que é uma matéria complexa. E o outro era de fisiologia do exercício, que também é uma disciplina complexa, né? No curso de educação física. E os 2 eram excelentes professores. São professores que dominavam o conteúdo do começo ao fim. Só que um ensinava o conteúdo do jeito que ele era. Então ele pegava, fisiologia é assim, e ensinando do jeito que o conteúdo era mesmo. Então era uma aula pesada, uma aula maçante, é muito complexo. Sim. Você estudar o corpo em funcionamento dentro do exercício. Nossa. Aí muda pH e entra bioquímica ali dentro da célula. É uma questão complexa. E o outro também era uma disciplina complexa, porque ele ensinava nutrição esportiva, então era
a nutrição dentro do seu organismo, dentro do exercício. Caraca. Então, por exemplo, você está tomando whey, você está tomando... O que isso está acontecendo dentro do seu organismo? Só que ele ensinava de uma forma tão didática que a matéria era leve. Todo mundo saía dali... Que coisa, hein? E são dois exemplos de excelentes professores. O que diferenciava um do outro era a parte pedagógica. Sim, eu tive uma professora também, essa excelente professora, formada em Paris, universidade e tal, dava aula de história da música. Eu tomei bom, eu e metade da sala tomou pau com ela, cara, porque ninguém entendia. A aula dela era muito falava muito, então, tipo assim, tinha que ficar muito ligado. Cara, sei que era um perrengue. Eu gosto de aulas, todo mundo, né? Sim. Prefere aulas mais dinâmicas. Cara, na verdade, também tive um professor na faculdade e, cara, ele deixava aula de harmonia. Harmonização, é como você pegar uma célula e abrir ela. Sim. É isso. E o professor falava de um jeito, cara, e na verdade ele dava a aplicação na lousa e vinha, ó, faz isso, pegava o instrumento, olha só, isso aqui, terça com sétima, o baixo sobe, o prático, né? Sim, cara, e aí muda tudo. Ele fazia você visualizar Exato. aquilo que estava numa teoria, que se só fosse a teoria você não conseguiria imaginar. Exatamente. Cara, de uma forma tão leve que aí talvez a pior matéria acaba se tornando a mais fácil. Mais fácil. Fantástico. Tem uma história engraçada, mas eu vou contar um pouco mais pra frente de Portugal, quando eu estudei em Portugal. De uma professora. Mas eu vou contar quando a gente chegar. Portugal, eles são literais, né, cara? Se você pergunta, você pergunta, você tem uma Coca-Cola? Tem. E vai ficar olhando pra você. Aí ele, então tem em casa, ué. Você perguntou se eu tenho, tá lá em casa. Cara, coisa tô assim. ligado, já ouvi falar. Me vê um pãozinho, ele vai, tá bom, vê, olha lá. Tô olhando aqui. Só abre assim, ó. E fecha, pronto. É complexo. Bom, continuando a história, Isso. comecei no jiu-jitsu e peguei gosto pelo jiu-jitsu. Esses meus amigos que começaram comigo e me chamaram, aos poucos foram parando, infelizmente. Geralmente é assim, né? Eles foram parando. E são pessoas que eu tenho um carinho muito grande por eles até hoje e tudo mais. Legal. E comecei a competir. Então comecei a ter alguns resultados em competições, resultados bons, de nível primeiro regional, depois fui pro Paulista, peguei medalha no Paulista, aí fui pro Brasileiro, peguei medalha no Brasileiro. Então comecei a ter títulos. Com quantos anos isso? 14 anos, 15. E comecei também a graduar no jiu-jitsu. Então fui mudando de faixa. No jiu-jitsu tem uma ordem de faixa, então é a branca. Para criança, são algumas cores diferentes. Então branca, amarela, laranja, verde. Cor X, né? Para motivar a criança também, né? Também tem uma questão de motivação. Então eu passei de uma criança que não se identificava com nenhum esporte com uma criança que tinha resultado nacional. Caraca. Então foi do 8 ao 80, assim, no Interessante, esporte. hein? Sim, era uma coisa que eu nunca imaginei, assim, que poderia acontecer. Tipo, nossa, você ir para um campeonato brasileiro e pegar medalha de ouro, no outro ano medalha de prata. Falar, nossa, olha, tô lutando brasileiro. Tô bem, tô indo. Depois teve um ano que eu fui lutar um mundial. Caramba. Um mundial, não consegui medalha no mundial, mas pô, você tá mas lutando só mundial. Tá, né? Você já... Né? Poxa, cara. E o mais interessante é aquilo. É o esforço que você faz. Exatamente. Entende? Isso Exatamente. Quando você vai no coletivo é interessante, porque há um sim. esforço, né, múltiplo. Mas quando você consegue uma performance individual, cara, isso é fantástico. E tem uma coisa também, Milton, é que no esporte coletivo, é que nem você disse, é um esforço coletivo. Então, por exemplo, você não tá num dia tão bem, às vezes seu time te leva. Exato. Às vezes você tá num dia bom, você leva seu time, você puxa os caras pra frente, faz a coisa acontecer. No esporte individual, é você e você. Se você não tiver num dia bom, azar é seu. o azar é seu. Se você tiver num dia bom, é você que tá ali. Então tem essa diferença também. Eu tenho uma dúvida. Você começou aqui em Jaguariúna. Aqui em Jaguariúna. Você teve um instrutor, como é que se fala? É professor, mestre? Olha, no jiu-jitsu... Sensei? Não, não, existe. No judô se fala sensei. Sensei é professor em japonês. Ah, sim. No jiu-jitsu, quando o professor é de faixa roxa a marrom, que para você entender a ordem, é branca, a faixa de adulto, branca, azul são iniciantes. Roxo e marrom são instrutores. Então são pessoas que dão aula Já são capacitados. se tiver um professor responsável que acompanha as aulas para ele.
Então, Entendi. ele é como se fosse um estagiário. Entendi. Tipo, ele pode dar aula, mas se tiver um professor responsável ali com ele. E o faixa preta, ele se torna um professor. Uhum. Então, eu comecei aqui em Jaguariúna, e nessa ordem, eu comecei com um instrutor de jiu-jitsu, aqui de Jaguariúna. Ah, que legal. Comecei em 2004, lá na Academia do Mauricinho. Inclusive, era o único lugar que tinha jiu-jitsu na época. Era a Academia do Mauricinho. Caramba. em Sempre foi, né? 2004. Pioneiro, Mas né? foi lá que você começou com esses amigos? Ou foi... Foi lá. Ah, Comecei lá, né, na Academia do Mauricinho em 2004, lembro até o dia, acho que foi dia 28 de novembro de 2004. Caraca. Eu lembro até o que eu aprendi na primeira aula. Eu lembro da minha primeira aula de bateria também, eu lembro. Eu lembro Marca, que eu aprendi. né? Marca. Eu lembro até hoje. Lembro até como eu que fui. Eu legal. fui no canto da bike do amigo meu, pro Centro Cultural. ter Não, aula. a gente ia assim, porque eu morava no São José. Meus amigos moravam na 12. O João, o Eric do Pitbull Lanches ali. Sei. E a gente ia a pé pro Cara, Mauricinho. então rolê, vai fazer isso Não, hoje. Ninguém puta tem rolê. coragem, velho. E a gente ia a pé, às vezes de bicicleta. E quando a bicicleta de um quebrava, levava no cano. Era assim. quem falou isso foi o Xandão, cara. Que ele ia de bicicleta daqui de Jaguariúna até a Posse estudar bateria. Que aula de bateria. Já pensou? Não, a Cara. gente fazia loucuras, cara. Eu lembro um campeonato que eu precisava perder peso pra lutar. Porque tem essa questão de peso, Sim, né? Sim. E na época eu não entendia nada de perda de peso e tal. Então eu falei, nossa, eu preciso perder 1 quilo pra bater o peso pra categoria. Se chegar 1 quilo acima, você é desclassificado, você nem luta. Eles não te Sim. colocam na de cima. Sei. Você se inscreve e eu tava um pouco acima. Porque eu tinha ganhado uma seletiva, que é a seletiva pro Paulista. E fui pro Paulista. Só que eram 6 meses de diferença quase de um campeonato pro outro. E você tinha que estar no mesmo peso pro outro. Que é, você ganhou naquela categoria. E eu falei, cara, já sei, vou pegar minha bicicleta e vou pra Campinas. Nossa. Aí peguei minha bicicleta, fui até Campinas e voltei. De bicicleta, pela pista ali. Perdeu 5 quilos numa dessas. Não, nem sei quanto eu perdi, mas que loucura. Mas deu certo? Deu certo, mas Caramba. não recomendo. Só você que quer perder 1 quilo? Não, Inclusive, não recomendo E fazer outra, isso. às vezes a bike de pista é diferente de uma bike, talvez. Não, a minha era bike Calói calóizona. cansada. Calóizona. Rapaz. Não sei como ela não desmontou no caminho. Caraca, loucura. que loucura, bicho. É, mas bom, aí continuando a história, né? E aí, em 2008, já fazia 4 anos que eu estava praticando, eu já era faixa azul, que ainda é uma faixa de iniciante. Nesse momento eu comecei a ajudar meu professor em algumas aulas. Então eu ia com ele dar aula, às vezes ele faltava, me pedia para substituir. Então eu comecei a ter essa visão do jiu-jitsu pela outra perspectiva. Não como aluno, mas como um instrutor ali, começando a auxiliar nas aulas, como se fosse um estagiário. Ainda não tinha graduação de instrutor, que é a partir da faixa roxa, mas na prática atuava como um instrutor, Sim. auxiliando, tal, tudo mais. E aí eu comecei a dar aula para umas crianças ali na Miguel Martini, ali na igrejinha da Miguel Martini. Sei. Tem uma igrejinha ali, tinha um professor de judô. Na época eu também comecei a praticar judô num projeto social aqui de Jaguariúna. E conheci esse professor de judô. E ele, na verdade, não era professor, ele era bem graduado em judô, mas ele não era faixa preta. E aí ele morava aqui e começou a dar aula para as crianças na igreja da Miguel Martini. Botou ali uns tatames e tal e começou a dar aula. E um dia ele chamou eu, falou, ô Juninho, você não quer vir dar uma aula de jiu-jitsu aqui para as crianças e tal? É um projeto voluntário, projeto social. Eu falei, eu vou. E comecei a dar aula lá para as crianças. E aí foi onde eu acabei me apaixonando por essa área de docência, de dar aula. E foi um estalo que eu tive que eu lembro até hoje. Que aquilo era como se fosse um trabalho, né? Eu tô ali dando aula, apesar de não estar recebendo nada, Sim. é como se fosse um trabalho. E eu me sentia tão bem fazendo aquilo que parecia que eu não estava trabalhando. Parecia que eu estava num momento de lazer. Tipo, nossa, eu tô aqui, tô ensinando. Eu me sentia tão bem que parecia que eu estava num momento bom. de lazer. Aí eu falei, bom, eu acho que eu achei minha vocação, então. Legal. Se eu tô trabalhando e tô sentindo como, geralmente, na época, a gente pensava em trabalho, eu trabalhava entregando panfleto, Sim. trabalhei numa locadora também de recepcionista, mas entreguei muito panfleto, dos 12 anos aos 16 praticamente entregava panfleto. Então para mim o trabalho era aquela coisa pesada, aquela coisa Maçante. que Chato, eu né? saía da escola, pensava assim, saía ali dando a calva, falava assim, nossa,
almoçava, meio-dia e meia, 1 hora, ia começar a entregar. Entregava da 1 às 5 da tarde, andando. Caraca. E eu entregava sozinho, eu fazia zigue-zague na rua ainda. Nossa, então eu tinha trabalho pra mim, quando eu pensava em trabalho, era sempre essa coisa maçante. Aí quando eu comecei a dar aula, não era uma coisa maçante, era uma coisa gostosa. Falei, nossa, cara, que coisa legal, coisa gostosa. E aí eu pensei assim, eu tava terminando o ensino médio, pensei, bom, se eu quero ser um professor, o que eu preciso fazer para ser um melhor professor possível? O que eu posso fazer para melhorar como professor, para melhorar nessa área que eu quero seguir? Eu tenho que estudar. E aí eu decidi fazer educação física. Isso é uma questão que eu sempre pergunto aqui pra galera, como é que foi, né? Se foi natural essa transição de você estar sendo aluno ali, ou entusiasta, às vezes, por alguma coisa, seja por esporte, pela música, pra você perceber que você, poxa, acho que eu vou me tornar um profissional disso, vou seguir. No meu caso, eu sempre falo, foi muito natural, assim, né? Sim. Você já começa jovem, comecei cedo, de repente, pá, faculdade de música, é bem isso. Pô, se eu quero fazer, vou fazer direito. Exato. Vou estudar direito. E foi natural? Como é que foi essa passagem, assim? Foi uma decisão fácil de Não, ter? pra mim foi uma decisão natural, porque era uma coisa que eu gostava, que eu fazia. Minha família, em geral, não apoiava, era uma coisa que eu fazia. Não? Caramba! Eu fazia na raça mesmo. Mas e aí? Não apoiava até que ponto? O esporte ou você virar um professor? Como... É que, na verdade, não apoiava tanto o esporte em si. Tanto que a academia, eu entregava panfleto para quê? Para pagar a academia. Poxa. Kimono. Então, legal. eu meio que... A minha trajetória no jiu-jitsu, eu também tive algumas bolsas, auxiliaram. Não foi uma coisa que eu fiz 100% sozinho. Eu tive pessoas que me ajudaram dentro da minha trajetória, mas não foram pessoas, tipo, não foi minha mãe e meu pai. Basicamente, assim, foram pessoas de fora. E também que minha mãe e meu pai também não têm condição de ajudar. Não é uma questão de, eu tenho e não vou ajudar. Não, Querer ou não, É uma questão de, não dá, e isso também não é prioridade. E aí, eu fui indo na raça. E foi uma decisão que eu tomei lá atrás. Quando eu decidi que eu queria ser professor, eu falei, bom, se eu for fazer faculdade, e eu vou fazer, ia ser educação física, que era o que é mais próximo de uma arte marcial. Educação física. É o curso que engloba a arte marcial. Então, eu decidi. Só que daí eu tive uma barreira muito grande. Por quê? Eu terminei os estudos no Ana Calvo, ensino médio. Aí, para entrar na faculdade, a matrícula, depois você passa no vestibular, é a mensalidade cheia. É? E o detalhe, a mensalidade cheia da educação física era uns R$800. Era caro. E, não tinha dinheiro para isso. Eu ganhava meio salário mínimo. Sim. Na época, eu trabalhava na locadora, não ganhava bem. E aí, eu passei o primeiro ano, passei no vestibular, chegou na hora de fazer a matrícula, não consegui. Aí, fiquei 1 ano. Sério, 1 ano sem parado? Sem conseguir fazer a faculdade. No segundo ano, de novo, eu sempre prestava FAGE, PUC e Unip. Aí eu passava nas 3, mas ia aqui na FAGE, que é mais próxima, não tinha nem condição de ir para Campinas, nem de ir para FAGE, na verdade. Sim. Quem dirá ir para Campinas, né? E aí, de novo, no segundo ano, passei e não tive dinheiro para pagar a matrícula, de novo. Nossa, cara. Então foi 2 anos que eu tentei e tal, e não foi. Não conseguia ter dinheiro, condição para prestar. Aí eu lembro que depois dessa segunda tentativa, um dia eu encontrei uma tia minha, chama tia Laura, adoro tia Laura, beijo tia Laura. Legal. Laura Baian, ela é professora. E ela chegou pra mim e falou, Juninho, por que você não faz faculdade? Eu falei, tia, na verdade eu tô tentando, já faz 2 anos, na verdade, que eu tô tentando entrar na faculdade, eu quero muito fazer. Aí ela falou, mas por que você não faz? Eu falei, tia, porque eu não consigo pagar a matrícula. Não é nem... Depois da matrícula, você consegue alguma bolsa, um desconto, mas a matrícula não. A matrícula é o valor cheio. Aí ela falou assim, tá bom, então esse ano você passar eu pago pra você. Olha aí. Ela falou assim pra mim. Aí, tudo bem. E isso era mais ou menos o meio do ano. Só que daí o que aconteceu? Eu entrei pra trabalhar na Motorola, pela Manpower. E na Motorola se ganha bem. Você ganha... consegue, já consegue, né? Exatamente. Eu trabalhava no 3º turno, então ganhava um pouco acima do salário mínimo, que era tem adicional noturno e tudo mais. Então, o que aconteceu? Eu tive dinheiro para pagar.
aí nem precisei que minha tia pagasse, mas só pela atitude. Claro. Já valeu, né? Já, eu falei, esse ano eu vou fazer. Sim. Esse ano vai dar para fazer. Porque minha tia vai me ajudar. E mesmo pensamento positivo atraiu coisas boas, né? Exatamente. Que legal. E até foi uma coisa interessante, porque a Motorola e a faculdade batiam horário. Porque eu trabalhava no terceiro turno, a faculdade terminava à noite, dava atrito de horário. E eu não sabia o que ia fazer. Poxa. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer, cara? E faltava uma semana para começar as aulas. Eu não sabia o que ia fazer. Eu, nossa, o que vai acontecer? Faltando uns, mais ou menos 5 dias para começar as aulas iam começar numa segunda, era tipo uma quarta-feira da semana anterior. A Motorola chamou todo mundo lá e mandou embora. Oxi. A galera, que é os temporários, né, que é da Manpower, sim. eles fazem esse rodízio. Só que daí eu achei estranho, porque na Motorola eu trabalhava muito bem na função que eu fazia, que era teste. Eu testava o celular estava pronto, eu pegava e testava. No front-end ou no back? Era no back. Ah, no back. O front fazia a placa, Sim. montava a placa do celular, chegava no back-end, aí começava a montagem, aí colocava a capinha, as teclas, parafusava, e eu pegava o celular pronto e testava todas as funções. Era isso que eu fazia. Só que o que eu, com o tempo, aprendi a fazer? Eu testava um na mão direita e na esquerda ao mesmo tempo. Caraca. Então eu fazia o teste simultâneo. Então a gente lá tem uma meta por hora, chama rate. Você tem que fazer, por exemplo, dependendo do celular, tem que fazer 30 celulares por hora. Na minha bancada. E eu fazia, em meia hora eu fazia 30, porque eu fazia um em cada mão. Então, eu trabalhava muito bem lá. E quando, às vezes, vinha uma meta, o terceiro turno é que pegava as buchas. Então, às vezes, vinha uma meta, precisa fazer 500 celulares e o navio tá em Santos para sair para a China. Então, se não fizer, vai sem. Porque aí o supervisor, ele montava um Dream Team. Ele pegava o melhor cara que soldava, o melhor cara que parafusava, ele ia assim na fábrica e ia pegando um por um. Porque eles sabiam que essas pessoas com certeza iriam dar conta daquela meta, porque se não desse, ferrou, vai lote faltando. E eu era um do Dream Team do teste. Caramba. Então, quando me mandaram embora, eu achei estranho. Eu falei, nossa, mandaram embora, que estranho. Mas beleza. Aí, cheguei em casa, dormi, 10 horas da manhã me ligaram. Arlindo, mandamos você embora por engano. Oxi. Hoje pode voltar a trabalhar normal, tá? Não sei o quê. Acho que mandaram uma remessa, eu tava no meio. Eu achei estranho, porque geralmente essas pessoas que trabalham do Dream Team, assim, o pessoal que bate as metas da empresa, eles meio que seguram, porque são bons funcionários. Mas aí eu peguei e pensei, cara, falta 5 dias para começar as aulas. Eu falei, olha, obrigado pela oportunidade, mas eu não vou voltar. Não vou, Caraca, vou fazer... sangue frio. Vou fazer outra coisa agora da minha vida. Porque eu falei, eu penso muito assim, as coisas acontecem do jeito que são para acontecer. Sim. O horário ia bater. Ia ser difícil conciliar a faculdade com a Motorola. E eles me mandam embora uma semana antes, era para ser. É um sinal, né? É um sinal. Pensei, é um sinal. Caramba, bicho. E aí, minha família odiou isso. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Primeiro emprego decente que ele arruma na vida, ele faz isso. Jogou no lixo. Por causa dessas lutinhas. Nossa, velho. Nossa, aí... Mas era o que eu queria. Era o que eu queria. Por causa das lutinhas, falava... Esse jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Mas era o que eu queria. E Claro. outra, eu que tava pagando. Ninguém tava pagando pra mim. Só que daí tinha um problema. Tá, e agora pra pagar sem emprego, né? E aí comecei uma jornada. Porque eu comecei a dar algumas aulas de jiu-jitsu remuneradas. Então comecei a receber um pouco, mas era pouco ainda. E aí de final de semana eu fazia recreação. Então... pegava festa de aniversário, Nossa, ia lá puxa, cara. Você era o tio que ele chutava canela as crianças? Não, era pior, eu era o tio que fazia mais arte que as crianças. Porque eu ia brincar com as crianças, vamos brincar na cama elástica, vamos lá na cama elástica. Quem sabe virar mortal? Vamos tentar virar mortal. Eu era desses tio... Ah, pensou? Terrorista mesmo. que armava a arte das crianças. E eu lembro até hoje uma festa que eu fiz lá no Alphaville de Campinas. Foi o dia que eu ganhei mais dinheiro, assim, com recreação. Eles pagavam por hora, pagaram bem pra caramba. E foi a festa que eu mais me diverti de todas. Nadei na piscina com as crianças. E joguei bola, joguei Nintendo Wii.
Daí saí e ganhei dinheiro ainda. Falei, nossa, Que fácil. que trabalho legal, cara. Porque recreação é Sim. justamente isso, você Divertir e entreter as crianças. Pro pai poder ficar à vontade na Exato. festa. Era de uma empresa e tava todos os funcionários mais altos e as crianças, os filhos. E se os filhos ficam lá com o pai, às vezes o pai não consegue ficar à vontade. Fazer o social ali, né? Então, é basicamente você ficar com as crianças e participar com elas, fazer esporte, fazer Cansar atividade as crianças. e não deixar elas se machucarem. Isso é mais Ah, importante. Detalhe. Não deixar, é lógico, senão vai dar trabalho pros pais, né? E aí, e assim, eu ia dando aula de jiu-jitsu, fazendo recreação e chegava, tipo, ó, eu consegui a bolsa do ProUni Municipal, foi o primeiro ano do ProUni Municipal. Nossa, é mesmo. Foi no talo, assim. Aí minha mensalidade era tipo R$300. Aí no mês eu ganhava 350. já tava pra Pagava. tomar um sorvete no final Não, de semana. pagava. Aí ganhava 400. E assim foi indo aos pouquinhos. E assim eu ia pagando a faculdade. E a coisa foi engrenando. Aí chegou num momento que pra mim foi um momento de conquista muito grande. Eu comecei... Teve um mês que eu ganhei a mesma coisa que eu ganhava na Motorola, só que trabalhando com educação aula. física. Então fazendo recreação e jiu-jitsu. Então pra mim isso foi uma conquista muito grande. Falei, cara, consegui, sabe? Tipo, Bati a meta. bati a meta. Foi... A vida é feita de pequenas conquistas, Sim. né? E essa Cara, foi... postei ontem isso. Duas escadas, uma com intercalado muito grande e outra intercalado pequenininho. E, pô, a gente tem que se alegrar com as pequenas conquistas. Pequenas cara. coisas, cara. Isso pra mim foi... Nossa, cara, consegui. A primeira conquista era conseguir pagar a faculdade, né? Sim. Sim. Então ter os R$300 ali pra pagar. Aí, nossa, aí a coisa foi engrenando e chegou num ponto de eu ganhar tipo um salário cheio, R$1.000, 1.000 e pouco que eu ganhava na Motorola. Isso pra mim foi uma conquista muito grande. Falei, nossa, eu tô conseguindo ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, fazendo uma coisa que me Incrível. agrega. E Isso mesmo pra... assim a família meio que... É, Ou aí já E tava... nesse ponto, como eles estavam? ainda é a mesma coisa. Nossa. Vai mudar já já. Vai mudar já já. Daqui a pouco muda. Tem uma parte que a história muda. Eu vou contar pra você exatamente quando mudou. E aí, beleza. E aí fui indo, fazendo a faculdade e tal. E aí aconteceu uma história, uma quebra muito grande, que eu parei de fazer jiu-jitsu. Foi a única época da minha vida que eu parei com jiu-jitsu. Eu treinava aqui em Jaguariúna. E essa é uma história até longa, eu vou falar curtinho aqui pra vocês. Mas basicamente, a equipe começou a tomar uns certos rumos que eu não gostava, não acreditava naquilo. Você fala os profissionais da academia? O meu professor na Ah, época sim, e tal. uhum. E começou a tomar rumos que eu não concordava e que eu não era nada de acordo com aquilo. Sim. E eu era um dos alunos mais antigos, então eu era um instrutor da equipe, então fazia parte e tal e tudo mais. Enfim, foi acontecendo coisas que foi, além de eu não gostar, foi acumulando, e chegou num ponto que não dava mais para continuar treinando. Chegou num Sim. ponto que ficou, sabe quando fica um ambiente que você não se sente mais bem-vindo? Complexo, hein? Que é assim, quando você acontece uma coisa, você não concorda, e a coisa vai ficando mais... Sim. Você já acaba Acumula, você né? ficar. Aí chega uma hora Você se sentiu estranho ali, né? chega uma hora que você fala, cara, eu não me sinto mais bem-vindo aqui. Aí nesse momento eu fiquei tão chateado com essa história que eu acabei parando de treinar jiu-jitsu. Foi a única época que eu parei, isso foi em 2012. Parei de treinar jiu-jitsu. No começo de 2013, na verdade. E aí eu fiquei, só que eu treinava judô. Então mantive treinamento, só que só no judô. Aí uns 4 meses depois, esse meu professor de judô, que é um grande amigo meu até hoje, ele chegou pra mim e falou, Juninho, eu vou lá pra Campinas fazer uns negócios, você tá à toa aí, vamos lá. Eu falei, tá bom. Aí me levou pra Campinas. Cheguei em Campinas, ele parou na frente de uma academia, vamos dar uma olhada nessa academia aqui. Aí entramos lá dentro, é uma academia gigante, um tatame, era 2 andares, embaixo musculação, em cima era um tatame. Só que o tatame era do tamanho da musculação, é 200 metros quadrados o tatame. Era muito grande. Eu nunca tinha visto um lugar daquele tamanho. Eu fiquei até assustado, falei, nossa. Aí falou, Juninho, eu trouxe um kimono aqui, ó, faz um treino aí. Nossa, tudo pronto pra dar certo. Jogou eu lá. Aí eu, fiz um treino. Enquanto isso, ele lá falando com o professor. Aí terminou a aula, me chamaram lá no canto. Aí o professor lá da academia, ele conhecia o professor, me levou lá de propósito. Então, olha aí. E eu não tinha condição. Porque nesse momento que eu
saí da equipe, eu parei de dar aula também, porque eu dava aula pela equipe. Ah, sim. Então, a minha condição financeira voltou Quebrou. no zero. Voltou na recreação, e a recreação é incerto. Que é quando tem festa. Não tem festa todo dia. É. E aí ele chegou, conversou com o professor, explicou a situação, falou que eu era de Jaguariúna, que eu era esforçado e tal, mas não tinha condição. O professor me deu uma bolsa para treinar lá em Campinas. Olha que legal, Caramba. cara. O professor Adriano. E aí, tipo, só que eu tinha que ir lá para Campinas. Sim. E tal. E só que daí eu treinei lá com o pessoal e era uma coisa assim sensacional. Tinha pessoas lá que eu, tipo assim, via às vezes em revista, sabe? Sei. Sério? Eles me levaram para treinar um dia em São Paulo, o Adriano mesmo. O Adriano é esse meu professor de Campinas. É meu professor até hoje, me graduou faixa preta e tudo mais. E um dia ele chegou, me levou para São Paulo treinar, para treinar com as pessoas que eu só via na TV. Caraca. Falou, hoje... Como quem, por exemplo? Ó, tinha Gabi Garcia, do Jiu-Jitsu, Mano, Fábio Gurgel, Só pra você ter uma ideia, quem é Gabi Garcia? Gabi Garcia é do meu tamanho. maior que você. Ela tem quase 10 metros, um cara, ela tem mais de 100 quilos de puro músculo. Nessa época ela ainda tava gordona assim ou já tava mais seca? Na época ela ainda não tava tão seca. Não tava tão seca Cara, ainda. é um Ela monstro. secou quando ela entrou no MMA. Isso, Porque é. daí tem que bater peso. Mas a Gabi é campeã. Ela acho que é pentacampeã mundial de jiu-jitsu. É muito campeã. Cara, é gigante ela. Gigante. Nossa. Aí o Fábio Gurgel, ele é considerado lenda do esporte. Um cara campeão mundial, tetracampeão mundial. A equipe, a Aliança, que é a equipe do Fábio Gurgel, é a equipe mais vitoriosa do mundo do jiu-jitsu. Caramba, bicho. E aí eu cheguei lá, tava todos os ídolos lá. O Serginho Moraes, que lutou no TUF, o Michael Lang, que é trocentas vezes campeão mundial. E eu treinando com eles. Tipo, lutando com eles. Sim. E eu falei, nossa, cara, olha isso. É aquela coisa que eu tinha falado. Acho que as coisas acontecem do jeito que é pra acontecer. Quando que eu ia bicho. ter uma oportunidade na minha vida de treinar com esse Está pessoal próximo ali do... e aprender com eles, né? Porque Que ali treinar alto nível. é né, a bicho? nata da nata ali. É uma coisa que eu Caramba. nunca vi na minha vida. É um treino, assim, sensacional. E em Campinas também era nível altíssimo. O professor Adriano, assim, me recebeu de braços abertos. Foi um cara que eu devo muito a ele. Meu professor de judô que me levou lá também devo muito. São Que pessoas, legal, assim, cara. que me ajudaram muito nessa trajetória. E aí, o que eu fiz? Peguei uma garagem, botei uns tatames, peguei uns amigos próximos, falei, vou dar aula. Quem quer treinar? Chamei uns amigos próximos e eles me pagavam, e o dinheiro que eles me pagavam dava tipo 350 para pagar a faculdade. Nossa, caramba. Então, foi um processo que eu passei tipo para conseguir fazer a faculdade, que eu não tinha dinheiro, e minha família também não tinha condição de pagar para mim ou me ajudar. Então, comecei a dar aula em garagem, fazia a recreação quando tinha, e assim fui tocando, muito obstáculo. Essa saída de Jaguariúna para Campinas acabou gerando muitos obstáculos para mim em Jaguariúna, porque não foi bem aceita essa minha transição. Isso eu imagino. A galera já achou que você tava virando estrela. Não, é traidor. O papo era traidor. Ah, é? Poxa vida. O papo era traidor. Aí passou de traidor para, na verdade, eu não sair, fui expulso. Aí a coisa foi crescendo. Caramba. Cada vez ia piorando. Começou com ingratidão, depois traidor, depois foi expulso. Enfim, é uma história muito longa e que, assim, imagine, no momento que você tá sem trabalho, basicamente, um momento de incerteza, você tem que pagar a faculdade e tal, de repente, um monte de gente que você conhece há trocentos Metendo anos vira pau. cara pra você e começa a falar mal de você. Enfim, foi um momento pesado, assim, da minha história, essa daí. Mas eu acho que é importante pontuar, porque faz parte da história, Claro. né? Isso, só E mais também- uma etapa de superação, né? Exatamente. Foi um processo que me fez amadurecer muito. Porque a gente começa a entender que o mundo não é tão... Não é tão Então, cor-de-rosa assim, não né? é tão legal como a gente espera que ele seja, né? Exatamente. Mas enfim, aí continuei nessa jornada. E aí, no final da faculdade, estava já no último semestre, e a faculdade para mim era uma coisa muito legal, porque eu gostava de todas as matérias. Então, eu estudava com prazer aquilo, não era uma coisa, nossa, eu tenho que estudar Isso é hoje. interessante porque não tem... Tem, lógico, né? Tem tudo a ver com o seu esporte, mas ao mesmo tempo... Não, né? exatamente. Então, por exemplo, eu lembro na faculdade de música, pô, sou baterista, aí você estudar harmonia, tem tudo a ver, tudo a ver. Mas eu falo, porra, mano, sério, que negócio chato, né? Exato. Chegava um momento que você, putz... Não, é tinha normal, matéria né? lá, tipo assim,
metodologia do futebol, treinamento de futebol da natação. Tipo, coisa assim, né? Tipo, não tem nada a ver com o que eu faço. Mas faz parte da faculdade, a gente aprende. Mas eu gostava. Ah, legal. Pra mim não era uma coisa ruim, eu gostava. Os professores também que eu tive na FAD, eu não tenho o que falar. Excelentes professores. Excelentes professores? Nossa, eu não tenho o que falar. E eu já estudei fora do Brasil e hoje estudo na Unicamp. Os professores que eu tive na FAD não ficam 1 centímetro para trás. Caramba. Olha só. Não ficam. São excelentes professores, têm um carinho muito grande por todos. Aprendi Legal, né? muito com eles. E aí o que acontecia? Aí aconteceu uma coisa muito louca. Eu comecei a dar aula de recreação, dava aula de recreação. E às vezes aparecia tipo ginástica laboral pra dar. Sim. Empresa. Aí eu ia lá na empresa, era tipo um bico. Às vezes aparecia tipo treinamento funcional, pra dar uma palestra de treinamento funcional. E a gente aprendia lá e dava. E aí eu percebi que eu me sentia tão bem dando aula de ginástica laboral, de treinamento funcional, quanto eu me sentia bem dando aula de luta. Aí eu entendi uma coisa que eu ainda não tinha entendido. Minha vocação não era ser professor de luta, era ser professor. Ser professor de qualquer coisa. Eu me sentia bem dando aula, não era dando aula especificamente de luta. E aí eu falei, nossa, eu já entendi. Quando eu entendi isso, eu falei, bom, se para ser eu estava fazendo faculdade para ser o melhor professor de luta. Mas se eu entendi que minha vocação é ser professor, o que eu preciso fazer para ser o melhor professor possível que eu posso ser? Aí eu falei, não, para fazer um mestrado, um doutorado, fazer a carreira acadêmica mesmo. Né? Carreira acadêmica. E aí, no meio da faculdade, isso em 2012, eu decidi que ia fazer carreira acadêmica. 2012. Cara, é uma decisão complexa. É complexo. Eu falei, eu vou seguir carreira acadêmica. Decidi lá em 2012. Beleza. E aí, eu fui passando pelas disciplinas e eu gostava muito. Então, ia bem, tirava boas notas e tudo mais. No último ano, teve um prêmio, o Santander fez uma parceria com a FAG, que é o Santander Universidades. Até então não tinha. Que basicamente eles dão uma bolsa para você estudar em alguma universidade da Ibero-Americana, que é basicamente América Central e do Sul, ou Portugal e Espanha. É isso. E aí troca aluno? Vem aluno de lá e você para cá? Não. Só manda daqui para lá. Não é esse esquema de troca. Não, é prêmio mesmo. E eles te dão 3 mil euros. O prêmio é 3 mil euros, você vai e tem que estudar lá. Pelo menos você tem que ficar um semestre. Tem uma faculdade específica que você vai? Você pode escolher. Ah, você pode escolher. Você tem 3 mil euros para fazer o que você quiser. E eles dão as faculdades que podem ser e os países. Credenciadas, né? E os países. Então você pode escolher. Por exemplo, Espanha, tem lá a Universidade de Madrid. Portugal, Universidade de Lisboa, Universidade de Coimbra, Universidade do Porto. Então tem tudo isso. E aí, eu tinha umas notas muito boas na FAG. E aí essa seleção era por nota. Então eles pegavam todas as suas notas que você tinha, de todas as matérias, e dividia e tirava a média. Sei. Então você fez 10 matérias e tirou 8 em cada, tira a média, sua média é 8. Sim. E minha média foi 9,3. Caraca! Minha média era alta. E aí eu passei. Fui o primeiro aluno da FAG que passou nesse prêmio. Nesse prêmio. E aí, nessa época, eu estudava muito, o assunto que eu mais gostava era aula para criança. Eu gostava muito de aula para criança, me identificava muito e tal, até por questão de projeto social e tal. E aí eu fui investigar qual país tinha mais tradição nisso e descobri que era Portugal. Todos os pesquisadores mais famosos que tratam desse assunto são de Portugal. Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Jorge Bento e tal. São as referências mundiais sobre pedagogia do esporte, aula para criança. É tudo de Portugal. Caramba, então tava em casa ali, né? Aí podia escolher Portugal. Aí, inclusive foi a diretora, coordenadora da FAG que me falou, Arlindo, eu tava em dúvida entre Portugal e Madrid. Daí ela falou, Arlindo, todos os caras são de Portugal. O que você vai fazer em Madrid? Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Faz sentido. Aí escolhi a Universidade de Coimbra. E aí, peguei 3 mil euros, ganhei o prêmio. 1.000 euros. Na época o euro era 3 reais, né? Época boa. Hoje tá 8. Tá. Mas ó, 3 reais o euro. A passagem daqui pra Europa é 3 mil reais. Então, 1.000 euros foi pra passagem, sobrou 2 mil pra ir lá fazer a faculdade e tudo mais. E aí até o Wilton perguntar, que momento sua família sentiu o drama mesmo, falou, caramba. Foi nessa hora.
Foi nessa hora. Esse menino é nosso orgulho. Eu sempre soube. Eu sempre soube. Eu sempre soube que ele ia dar certo. Geralmente é por aí mesmo. Caramba, hein, bicho. Foi assim, foi. E eu acho que o melhor sentimento não é dar o troco na família ou quem nunca... Provar que você tá certo, talvez. E não é provar para as pessoas que você é o foda. Mas o lance é o seguinte, isso é aquela peça do quebra-cabeça que falta ali no seu coração. Falar, putz, esse é o caminho. Na verdade, eu vou falar pra você, quando você chega lá, você nem pensa em nada disso. Você fica feliz por ter dado tudo certo. Você fala, nossa, ainda bem. As coisas acontecem do jeito que são pra acontecer. Às vezes, é uma coisa, cara, que eu acredito. Se sua família apoiasse muito, desse todo o apoio, às vezes não dava certo. Caso, não ia dar certo. Exato. Eu acho que as coisas acontecem como são pra acontecer. E aí eu peguei e fui pra Portugal. Mais especificamente, Universidade de Coimbra. E em Portugal, tem até... Trouxe algumas coisas aqui referentes a Portugal. Legal. Vou mostrar pra vocês. Mas cheguei lá, em Coimbra, eu lembro até hoje. Eu cheguei 1 da manhã, chovendo. Uma chuva lá em Coimbra, 1 da manhã. Desceu o voo em Lisboa, peguei um ônibus até Coimbra. 1 da manhã chovendo. Nunca tinha morado sozinho. Nunca tinha saído do país? Não, tava isolado, avulso, né? Aí, primeira vez, já vai para outro país, não conhece ninguém. Aí eu cheguei lá, eu descobri uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Bom, cheguei em Coimbra, tal, e agora, onde eu vou morar? Eu não tinha pensado nesse detalhe. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora? 1 da manhã, com mala, chovendo. Aí eu saí andando pela cidade pedindo informação. Você não sabe onde tem alguma república, alguma coisa assim de estudante? Não brinca, cara. Saí perguntando. Celular não tinha bateria, e mesmo se tivesse não tinha internet. E aí fui perguntando, e teve um cara que parou assim, não, calma aí que eu vou pesquisar pra você. Ele começou a pesquisar no celular dele. Tem uma residência universitária aqui, tal, fica em tal lugar. Aí eu falei, nossa, mas é longe, eu não sei, eu cheguei agora aqui na cidade. Aí o cara falou, põe as malas aí, eu te levo. Olha aí. Aí o cara me levou lá na residência. Desci lá, bati na porta. 1 da manhã. 1 da manhã. Era um prédio de 4 andares. Aí bati na porta. Aí saiu alguém lá. Oi, então, cheguei agora do Brasil. Não sei pra onde eu vou. Tem alguma vaga aqui? Lá no 4º andar tem. Aí eu subi lá no 4º andar, bati lá, os caras abriu. Tem algum quarto vago aqui? Tem esse aqui. Aí dormi lá no quarto dos caras. Beleza. Aí no outro dia eu fui lá na universidade, lá no... Ele tem apoio para universitário estrangeiro. Sim. O que eu não tinha calculado na época, eu sabia que tinha esse apoio. Eu não tinha calculado que ia chegar 1 da manhã e ia estar chovendo. Sim. Tipo, eu pensei, eu chego lá, aí eu vou lá, converso com eles. Eu não tinha calculado horário. E fuso horário também. Aí fui lá, aí eles falaram que tinha lugar lá onde eu tava e que eu podia ficar lá onde eu tava mesmo. Você tava mesmo. Foi no lugar certo. Então, fui no lugar certo. Falou, não, pode ficar lá. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque... Você tem uma senhora, um apartamento, morava 22 portugueses e eu. Caraca! Nenhum apartamento. Caramba, 22? 22. Só que era um apartamento largo, assim. Lá é assim, tem residência que é residência da universidade. Então são casas e prédios da própria universidade. Não. É diferente. E lá eu aprendi porque é diferente. Lá tem 3 tipos de coisa. República, residência universitária e casa de estudante. Olha aí. Aqui pra gente é a mesma coisa. Sim. Residência universitária. São casas da universidade que são voltadas para estudantes, então só pode morar lá quem está estudando lá. É uma moradia da Unicamp. É uma moradia. E você paga um valor um pouco mais baixo do que você pagaria no aluguel. Por exemplo, o aluguel lá seria 250 euros, lá eu pagava 170 euros no aluguel mensal. Então, é meio que um apoio para os estudantes. República são casas que são alugadas por estudantes, então não tem nada a ver com a universidade, que tem regras próprias e já estão lá há muito tempo. Então, por exemplo, tem república que eu fui no aniversário da república de 400 anos. Caraca! Porque, acho que o Dom Pedro... deve ter estudado, porque Pedro Álvares Cabral fez a faculdade. Pra você ter uma noção, a Universidade de Coimbra, ela tem 730 anos. Nossa. Tem república lá de 600 anos. Sim. Tem. E que eles seguem as mesmas regras. 600 anos.
Mais velho que o Mais Brasil. velho que o Brasil, cara. Exatamente. Então, é uma coisa surreal. Você fala assim, mano, tem 400 anos. E é legal que os aniversários das repúblicas é tudo de graça. Eles não cobram nada e pode ir quem quiser. E é Brasil, tipo Brasil, essas festas malucas que tem aqui, ou é tudo mais light, assim? Ah, não, é meio maluca as festas lá. Porque você imagina, a Universidade de Coimbra tem 35 mil estudantes. É. Desses 35 mil alunos, 20 mil são estrangeiros. Ah, então o povo que Então, bagunça mesmo. E é porque assim, na Europa tem um programa chamado Erasmus, que é um intercâmbio entre universidades da Europa. Então vem gente da Espanha para Portugal, aí faz essa troca. Essa troca. Que é a troca mesmo. Então o que acontece? Tem 20 mil alunos estudando em Coimbra que não são de Coimbra, não são de Portugal. Eu lembro um dia que eu fui jantar, tinha uma mesa que eu acho que tinha umas 12 nacionalidades na mesa. Caramba, que E legal. todo mundo conversando. É uma coisa Vem surreal. cá, como é que foi? Lógico, Portugal fala português, então você não teve essa barreira, Mais ou menos. assim, Mais com a ou menos. língua, né? Ela é É um muito... português meio estranho, cara. É, um português de Portugal, né? Tás a ver? Tás a ver. E, cara, como é que foi essa adaptação? Você precisou... Você falava inglês, falava alguma coisa de inglês? Porque lá certamente usou bastante para conversar com pessoas Olha, de outros países, né? Eu falava muito mal inglês. Meu inglês era de videogame. Eu sabia ler. Se me desse um texto em inglês, eu entendi o que estava escrito, mas eu nunca falei. Nunca falou. Eu nunca fiz aula de inglês. Então, meu inglês era pobre. Então, meio que me virava nos 30. Era aquele inglês com aquele sotaque. Hello, my name is Arlindo. Que da hora, eu gosto. Assim, Welcome. Eu fui... Welcome. Eu fui pra Noruega, né? Passei Sim. 10 meses lá. E eu Nossa, fui sem bastante. saber pedir água no avião, cara. E Nossa. cheguei lá, ninguém fala... Todo mundo fala inglês, mas é norueguês. Ah, eu pastei um pouquinho você lá, passa. cara. Difícil. Então foi uma das maiores dificuldades, assim. Sim. Nas aulas, é difícil entender. Porque assim, As colocações, eles né, falam os termos. rápido e com um sotaque muito estranho. Eu demorei uns 2 meses para acostumar o ouvido. Aí depois eu conseguia entender. Você pega até o sotaque, né? Acaba pegando. Você começa a falar algumas palavras que eles falam. Eu Tais a morei ver, com- é fish. Fish é legal. Por exemplo, todo mundo fala faixa de pedestre é passadeira. Ônibus é autocarro. Eles mudam alguns termos. Trem é comboio. Eu fiquei com um moçambicano, né, cara, lá. Então, Moçambique fala português de português. Portugal. Cara, às vezes você se pegava hora após. Hora negócio assim. após. Era engraçado demais. E ele também pegava as nossas gírias, né, de Nossa, brasileiro. e falando da professora de Portugal, lá na Universidade de Coimbra é maravilhosa. A Universidade de Coimbra era a casa do rei. Era isso. O rei morava. A capital de Portugal. Quer você ligar de novo? Pô, vamos. Dá um... Só volta ela e desliga. Faz assim. Off. On. Pronto. Então, Peraí. pronto. A capital de Portugal, num determinado momento da história, era em Coimbra. E o Sim. rei morava lá. O rei morava em Coimbra. Então ele tinha uma casona e tudo mais. E um dia ele decidiu mudar para Lisboa. Então a capital de Portugal virou Lisboa, que é onde o rei mora. A capital onde o rei mora. E o que o rei fez com a casa dele? Ele doou para ser uma universidade. Então a gente estuda na casa do rei. Então, as coisas são de 1000 anos atrás. Caraca. Arquitetura, só que é tudo preservado. É tudo bonito, não é nada, tipo, com aspecto de Descascando. velho, caído aos pedaços. Não. Depredado, não. Não, é tudo bonitinho, tudo arrumado e tudo mais. E é uma universidade muito antiga. Lá tem uma das bibliotecas mais antigas do mundo, Biblioteca Joaquina, que tem uma história engraçada que eles mantêm uns morcegos lá atrás para comer os bichinhos que comem os livros. As traças dos As livros. traças. Porque senão destrói os livros. Tem livro que você não pode pegar, que é tão velho que você pegar desmancha. É uma coisa surreal. Quem quiser pesquisar, pesquisa aí, Biblioteca Nossa. Joaquina. Que louco. Interessante. É sensacional. Então a gente estuda lá na casa do rei. É um lugar maravilhoso. Só que em Portugal, o ensino é muito rígido. Muito, muito rígido. A que ponto? De um aluno falar um A, não é bagunçar. A professora tá lá dando aula e um aluno conversar com o do lado, ela manda o aluno sair da aula, na hora. Caraca. A professora falou, a aula começa às 4h30, ela entra dentro da sala e fica olhando o relógio. 4h29, deu 4h30, ela tranca a porta.
ninguém mais entra. É nesse nível. Isso porque eu estava fazendo lá umas disciplinas de mestrado, então eram alunos de mestrado que eu estava estudando. Já pessoas com... Exatamente, que já tinham passado pela graduação. Sim. Então era rígido nesse ponto. E eu morria de medo da professora. Eu tinha medo dela, mas tinha medo dela. Porque eu, naturalmente, sou bagunceiro. Só que os portugueses, eles não se enturmam muito. Então eu ficava europeu, meio né? sozinho. Europeu. Eu ficava sozinho. Então eu já não bagunçava, não tinha com quem bagunçar. E eu sentava na primeira fileira e ficava assim, meio de lado, para tentar entender o que ela estava falando. Porque eu tinha muita dificuldade de entender. E ela fala rápido. E eu via ela mandando aluno fora da sala. Eu via ela... Eu morria de medo. Assim no meio? Nossa. Toda a aula vinha uns 3. Caramba. E eu morria de medo dela. A professora Regina. Nossa, que medo que eu tinha. Mais velha assim? Aquele estereótipo de professora mesmo? Não, ela não era tão velha. Ela era mais velha, tinha uns 48 anos, 45. Não era tão velha, idosa. Era mais velha, mas era muito rígida. Mas muito rígida. E pra você ter uma noção de onde eu morava no pico mais alto de Coimbra. E a universidade ficava no outro pico mais alto. Só que tinha um vale no meio. E tinha 2 escadas para descer. E as escadas não tinham nome. Então você imagina, para alguém pôr um nome numa escada, essa escada tem que ser uma senhora escada. Chamava escadas monumentais. Caramba. 125 degraus. Eu não tinha nem e eu contei. Pra descer. Não é porque alguém me falou. 125. É. Só que assim, ó. E aqui subia para minha casa, chamava mini monumentais. Então eu descia correndo, essas escadas. Da minha casa tinha 86. Caramba. Descia 86, andava um pouquinho na praça e subia 125 e corria pra faculdade. Cara, já fazia um Cooper já não, de manhãzinha. E o dia que eu tava meio atrasado, medo de chegar atrasado, eu ia assim, ó, desesperado, com medo, porque ela era muito brava. E eu lembro até hoje, um dia, ela passou um tema que todo mundo tinha que apresentar um trabalho sobre esse tema. Ninguém quis fazer grupo comigo. Ninguém gosta de brasileiro, parece. Caramba. É que na verdade é que eles não enturmam. Sim. Então era tudo grupo de 4 pessoas e eu sozinho. Caramba, bicho. Aí beleza, Qual a faixa etária desse povo? 26 anos, Caramba, 25. Bicho. Fechado, bem. Eles são. Os portugueses, eles são mais fechados. Os europeus, assim. né? O europeu, na verdade. O brasileiro, a cultura brasileira de acolhimento a gente não acha. Não acha, não tem lugar nenhum. É só aqui mesmo, porque lá eles... Assim, até eles te dar uma abertura demora. Eles deram uma abertura pra mim. E já eu conto essa história que é muito boa também. E aí o que aconteceu? Era sobre ensino. Era uma disciplina sobre ensino. E aí, ensino. Eu falei, bom, vamos lá. Aí chegou o primeiro grupo, começou a apresentar slides maravilhosos. Eu começava a olhar para aqueles slides e falava, nossa, olha isso, cara. Os caras estão em outro patamar. Parecia uma obra de arte os slides. Sim. Uma apresentação impecável. Tal autor fala isso, tal autor fala aquilo. Cheio de referência. Nossa, e eu falando assim, praticamente uma apresentação de TCC. Não, e o meu, era um TCC. E o meu, perto disso, tava uma bosta. Resumindo, tá muito ruim. Os slides tava padrão, apresentaçãozinha básica, não tinha aquele monte de referência. Eu falei, nossa, e era o mesmo tema, ela deu o mesmo tema, todo mundo tinha que apresentar sobre aquele tema. Aí acabou a apresentação, assim, eu falei, nossa, esse grupo regaçou, né? Chegou lá a professora, vou fazer minhas considerações. Da onde vocês tiraram essa referência? Do livro tal. Não, isso não tá escrito nesse livro. E não sei quem, não sei. E começou, desceu. Caraca! Eu fiquei em choque. Eu falei, cara, essa obra de arte... Se o melhor já teve crítica... Eu falei, eu já pensei, eu tô morto, eu já morria de medo dela. Aí foi o segundo grupo, fez uma apresentação melhor ainda, os slides mais bonitos, interativo, e também com todas as referências, só que eles apresentam meio, eles pegam um papel, é meio engessada a apresentação deles. E ela, eu fiquei com vontade de chorar, juro pra você. Eu tava assistindo, né? Eu fiquei perguntando, não, eu pensando, se eu tivesse no lugar deles, eu acho que eu tinha chorado, porque ela descascou tanto. Mas tantos caras, os seus slides não tem número de página, vocês puseram referência errada, esse autor não sei o que. Acabou com a obra de arte, e eu era o terceiro. Meu Deus. E eu já tava assim, ó, nossa, meu slide ruim, putz. Aí acabou a aula. Putz, fui embora. É o tempo de dar um...
Não, acabou a mesa, era só na semana que vem. Os próximos grupos continuam na próxima aula. Aí eu fui em choque, meu Deus do céu. Eu vou ser o primeiro da próxima aula, velho. Eu já tava, tipo, inquieto. Chegou na próxima aula, fui eu lá, coloquei, né? Aí eu cheguei lá, todo mundo em silêncio, olhando pra minha professora. E aí, o que você vai fazer? Não, aí eu falei assim, oi, tudo bem, gente? Eu sou o Arlindo, eu sou do Brasil, não sei se vocês perceberam. Aí todo mundo já começou a dar risada. Falei, mano, ele tá fudido. Vocês já pensaram, ele tá fudido. Aquele sotaque meio Não, caipira. sotaque, eu não sei se vocês sou do Brasil, tá? E eu vou apresentar aqui pra vocês, né? Aí eu comecei, pum, primeiro slide. Eu falei, ó, eu não vou ficar repetindo muito o que já falaram, né? Porque se a gente ficar repetindo vai ser chato, porque os outros dois grupos apresentam a mesma coisa. Aí eu falei, pode passar esse slide também, esse. Aí acabou os slides. Aí eu olhei assim, ó, pra professora, que eu vou fazer? acabou os slides. Tipo, aí já entrou referência. Aí eu olhei assim, eu falei assim, gente, vocês já falaram que os autores falam, tal, eu acho que tá excelente. Agora vamos pensar na prática, vamos esquecer um pouco o livro, vamos pensar na vida real, como que é dar aula na vida real. Aí todo mundo ficou, que ele vai falar agora. Aí eu comecei a apresentação. Aí eu falei assim, ó, se o aluno tá fazendo bagunça na sua aula, o que você faz? Você bate nele. Aí todo mundo ficou em choque. Aí eu falei, não, você bater nele você vai preso. Você quer ser preso? Não. Então aí que entra a importância das estratégias pedagógicas de ensino. Você não quer ser preso. Então você precisa ensinar sem precisar bater no seu aluno. E comecei a contar a história pra ele. No Brasil, tinha um aluno que era assim, né? Um dia eu fiz assim, ele parou de ser bagunceiro. Comecei a contar a história das minhas aulas. Tipo, o aluno, ele tava fazendo bagunça, eu coloquei ele pra ser ajudante. Aí ele sentiu o exemplo e ele parou de bagunçar e tal. Aí todo mundo queria ser ajudante, só que pra ser ajudante tinha que se comportar. Enfim, comecei a contar algumas estratégias pedagógicas que eu usava. Acabou a apresentação, a professora levantou e começou a aplaudir. Arlindo. Parecia cena de obra filme. de arte. Não, e tipo, a minha apresentação não teve slide, não, mas era acho que uma coisa que ela queria. Sim. Ela queria que o pessoal Surpreendeu, trouxesse. Sair sem dar Exatamente. monotonia, né? Aí eu saí de lá, só faltei Leve. sair. Não, cantando We Are The Champion. Desci as escadas até leve, 125 degraus, assim, leves, cara. E foi uma puta experiência. E uma coisa engraçada também que aconteceu em Portugal, eu tinha 2.000 euros que sobraram, né? E eu fui pagar a faculdade custava 2.000 euros para fazer. Então eu recebi 3.000 eu gastei pra viagem, o avião. 2.000 eu gastei com a faculdade. E pra comer? Eu precisava ficar 6 meses, né? E aí? Aí eu peguei o dinheiro meu da formatura no Brasil, que eu ia fazer formatura, eu tinha guardado, era 3.000 reais. Converti para euro, deu 1.000 euros. A formatura eu não ia fazer mais, porque eu estava em Portugal, era nesse período. Durou 1 mês e meio o dinheiro. Não porque eu gastei muito, porque... É caro. É caro mesmo. Lá é... Caramba. Aí o que aconteceu? Eu comecei a dar aula de jiu-jitsu lá. Fui numa academia treinar jiu-jitsu. Levei o kimono. Cheguei lá, um clima sério, os professores estavam lá meio pesado, sabe, o clima. Eu cheguei, oi, tudo bem? Sou do Brasil, fazer um treino de jiu-jitsu. Ah, pode se trocar lá, já vai lá no tatame. Aí me troquei, aí coloquei assim, aí eles viram que minha faixa era de professor. Tipo, que eu dava aula já. É meio universal. É o mesmo padrão mundo inteiro. Eles olharam assim, nossa, você dá aula? Eu falei, não, eu dou aula no Brasil, né? Que eu não tô dando aula. Beleza. Ah, dá uma aula pra gente hoje? Ah, dou. Aí dei aula pra eles. Acabou a aula, me chamaram lá. Falaram o seguinte, ó, o professor da academia, ele tá indo embora. Por isso Pro Emirados. Ele veio fazer uma reunião pra avisar que ele ia embora. Nossa. E eu cheguei pra treinar naquele momento. Cara. Aí virei o professor da academia. Fiquei lá dando aula de Coimbra MMA. Caraca, bicho. As coisas acontecem do jeito que são pra acontecer, cara. É muita coincidência que acontece que a gente fala, não pode ser coincidência. E o professor virou um grande amigo meu, maninho, tá lá nos Emirados até hoje, dando aula lá? Lá tem muito professor brasileiro de jiu-jitsu. Lá, assim, você quer ganhar dinheiro com jiu-jitsu, você quer dar aula de jiu-jitsu, você quer ganhar dinheiro fazendo isso, o melhor lugar do mundo atualmente é os Emirados Árabes. Caramba. Lá eles pagam, hein? Lá eles implementaram o jiu-jitsu obrigatório na escola, na polícia e no exército. Então tem que ter jiu-jitsu nas escolas, em todos os onde tem polícia tem que ter treinamento de jiu-jitsu, em todas as bases do exército tem que ter. Então, e eles contratam um professor basicamente só do Brasil.
que é a Nossa. referência de jiu-jitsu. BJJ. É, Brazilian meu Jiu-Jitsu. Então, e aí acabei virando professor e treinava lá com o pessoal. Fui treinar judô na universidade, tinha equipe de judô, e foi uma coisa engraçada porque a Universidade de Coimbra, ela fez um campeonato interno de judô, porque tem muita gente que treina judô lá, para ver quem que ia ganhar em cada peso. E eu fui campeão na minha categoria. E para que serve essa seleção? Para montar o time que ia representar a universidade. Então eu não tinha dinheiro para viajar, mas toda a competição a universidade levava. Porque eu era da equipe. Então eles davam van. Rodou Portugal inteiro. Rodei legal, Portugal cara. inteiro. Competindo sem ter dinheiro, porque o que eu ganhava Ficava, no jiu-jitsu, basicamente pagava aluguel e comia. Só. E dava uns rolezinhos lá. Só. Mas nada de viagem Sim. e tal. Eu era o mais pobre de Portugal. O pessoal até zoava comigo, os brasileiros lá. Porque o pessoal, a maioria lá tava por Ciência Sem Fronteiras. E Ciência Sem Fronteiras eles recebem muito dinheiro. Sim. Tem um dinheiro destinado, Todo né? mês, e recebem muito. E esse do Santo André recebe uma vez só e você se vira. Que é Só que pouco, não hein? dava pra se virar. Nossa. Porque assim, ó, agora a FAG tem convênio com a Universidade de Coimbra. Então, se você vai pra Coimbra, você não precisa pagar os 2.000 euros. Ah, entendi. Então o que acontece? Eu me ferrei porque na época não tinha. Então eu tive que fácil. pagar como se eu fosse um aluno aleatório. Normal. E aí passei perrengue. Aí fui árbitro de jiu-jitsu, de campeonato. Lutei vários campeonatos de judô. Treinei judô pra caramba lá. Inclusive minha faixa preta de judô eu recebi em Portugal. Olha que legal. Recebi lá, fiz o exame de faixa preta. No judô você só faz o exame da faixa preta na federação. Então não é um professor que te gradua. Você tem que fazer um exame na federação. E aqui no Brasil é 5 mil você gasta fazer isso. Nossa. Não, é E lá? de graça. É o mesmo exame, exatamente igual. E outra, Certo. você pegar uma faixa em outro país... Ah, não, meu é amigo, outro patamar. né? Outro know-how, hein, bicho? É, lá, minha faixa preta é lá de Portugal. Recebi lá. A de jiu-jitsu, o jiu-jitsu já não. Jiu-jitsu, não, você não é graduado pela federação, você é graduado pelo seu professor. Então, seu professor quer faixa preta e tal, se ele te achar que você chegou num ponto de faixa preta, ele te graduou, e essa graduação é válida se o seu professor for registrado na federação e tudo certo. No judô já não. E aí você voltou pra cá e você conquistou alguma medalha dessas aí em Portugal? Mostra pra ele ter alguma coisa de lá que você... Meu, deixa eu dar uma olhada, eu trouxe bastante coisa. Mas acho que de Portugal ganhou um troféu pela universidade, mas ficou lá. Porque é da universidade, Sim. né? Tem só foto. De Portugal eu trouxe isso aqui, que eu ganhei Clássico. de uns amigos lá, que me deram. Bonito. E nas medalhas, eu acho que eu não ganhei nenhuma em Portugal. Acho que não tem medalha de Portugal aqui. Sem problema, sem Não, problema. deve Não ser tem. só essa que não tem, porque é que tem uma caixa ali. Trouxe uma caixa aqui. Aí você ficou 6 meses lá, Fiquei 6 meses em Portugal, aí voltou pra cá... voltei. E aí eu estava decidido a seguir carreira acadêmica, que eu tinha decidido lá atrás. Voltei pro Brasil. E qual graduação você fez em Portugal, então? Em Portugal, eu fiz algumas disciplinas de mestrado, que foi dessa professora que eu tinha medo, e eu fiz um curso lá, que lá é chamado de especialização. Só que aqui no Brasil não é considerado, porque o Uma Brasil pós, tem né? outra regra para graduação, é que é em esportes de combate. No Brasil, para ser considerado pós-graduação, obrigatoriamente o curso tem que ter 360 horas e ter TCC. Lá de Portugal, ele tinha 200 horas e tinha TCC. Então aqui no Brasil é considerado como se fosse um curso de extensão. Se você, por exemplo, for lá e fizer mais 100 horas, alguma coisa, você consegue? Consigo convalidar aqui, mas é que o curso não tem mais 100 horas. É o curso inteiro Tem que fazer de novo. em desportos de combate, chama. Caramba. É um curso super legal. Ah, mas professor- já Ah, vale mas- alguma coisa. Já, né? Com certeza. A experiência, o professor Alain Massart. Não, e outra, você estudar em outro país, se graduar, meu amigo, Sim, sim. A Universidade de Coimbra é referência mundial. Mundial no meio acadêmico. Agora ela teve um ranking que saiu faz um mês mais ou menos, das 10 melhores universidades do mundo. A Universidade de Coimbra tá no ranking. Caramba, que massa. Ela é muito boa, muito boa. Se eu não me engano, no direito, ela é um do mundo. No direito. Ela é reconhecida mundialmente por causa do direito. Mas, em geral, ela é sensacional. legal, cara. Mas aí, voltando pro Brasil, né? Voltei Sim. pro Brasil depois de 6 meses.
que acabou lá. Foi uma experiência sensacional. Família. Orgulho. Orgulho. Só pedindo souvenirs. Orgulho. Caramba, rapaz. E aí voltei e eu decidi seguir carreira acadêmica. Falei, vou fazer mestrado. E aí fui para a Unicamp, entrei num grupo de estudos da Unicamp e comecei a me preparar para a seleção de mestrado, que era em dezembro. Isso foi em agosto. Comecei a estudar. E a seleção de mestrado, ela é 4 etapas. Prova de línguas. Proficiência, né? Depois, uma prova específica. Será que desligou de novo? Desligou. Você quer outra água? Pode ser. Peraí, então, antes de você ligar, eu vou lá buscar. Tá bom. Cara, esse ar-condicionado ele vai gelando. Nossa, se tiver muito frio aí, você não dá um toque. Não, claro, tá de boa, tá com o maior calor. Cara, salva pra caramba. Esse ar-condicionado vai bem mesmo. Você viu esse vídeo aqui, ó? Vou mostrar rapidinho pra você. Vamos ver se vai. Ó. Eu vi do gato salvando a criança. Ô, mano. Você viu? Você viu, Igor? Criança. Ó, se ele põe as duas mãos aqui, ele sobe. Sobe. Opa, obrigado, hein? Você viu aí, ó? Eu vi isso aí. Acabou a bateria. Nossa, mas já deu 1 hora? Já. Caraca. Beleza. Aí, como eu tava falando, ó, a seleção de mestrado, primeiro você faz uma prova de línguas, que é de proficiência em língua estrangeira. Uhum. Se você passar, aí você faz a prova específica. Sim. Se você passar na prova específica, você tem que mandar um projeto de pesquisa, que é o seu projeto de mestrado, no caso. Se for aprovado, você vai para a entrevista, que é a fase final. Sim. Você passar na entrevista, a entrevista já é com o seu possível orientador, então o professor... E vem cá, você já tinha contato com alguém de lá ou não? Eu conhecia alguns professores por causa do grupo de estudos, então já conheci alguns professores de lá. Entendi. Mas na universidade pública tem um certo preconceito de quem vem de universidade particular. Tipo, eu me formei na FAD. Tá. Então, o que eu senti lá, você chega, por exemplo, chega um aluno, chega o Wilton. Eu sou formado na Unesp. Você chega lá, você não precisa provar nada pra ninguém. Sim. Você é da Unesp. Agora eu chego lá, eu sou formado na FAD, na Unip, na PUC, o pessoal já olha você com pagou certo... porque tá aqui porque pagou, né? olha você com certo receio, era o que eu sentia. Sim. E aí você tinha que provar que você realmente era bom, que você realmente estava interessado. Que é uma coisa que aluno que é formado em universidade pública chegava lá e não precisava provar nada. E eu vejo que, pelo menos no mestrado de música, a galera que entra, você tem que estar bem próximo ali do seu orientador, tem que já conhecer o seu projeto antes de você ter todo um desenrolar ali, porque senão, se você chegar na raça, avulso, não entra. Isso é uma coisa que Caramba, hein? no vestibular não acontece. Não, no vestibular é a prova, você tirar a nota, peneirona, né? acabou. No mestrado e no doutorado, tem todo esse processo de projeto, de entrevista. Então, é uma situação diferente. Você já tem que estar lá dentro antes de você estar lá dentro. Exatamente. Basicamente isso. E aí eu cheguei na entrevista, etapa final. E eu fui super bem na entrevista. Tinha um projeto para estudar judô e tal, não sei o quê. No mundo acadêmico eu estudo mais o judô, porque o judô ele é esporte olímpico. Uhum. E tem mais desdobramentos no mundo acadêmico que o jiu-jitsu atualmente. O jiu-jitsu ainda não tem tanto desdobramentos acadêmicos, né? E aí, cheguei na entrevista e tal, e aí não passei na entrevista. Putz, aí depois descobri que um era amigo da orientadora. Enfim, aí, tá vendo? Enfim, tinha coisa assim. Mas assim, eu fiquei muito triste, porque eu dediquei 6 meses da minha vida estudando pra passar. E fui muito bem, fiz tudo que estava ao meu alcance, tudo. Meu projeto passou, eu passei nas provas, na entrevista não foi. Eu fiquei tão triste com isso, que isso foi em dezembro, que era final de ano. Sim. Natal, 8 horas da noite já tava dormindo. Caraca, deu bad mesmo. Não, tava bad, cara. Fiquei um mês bad mesmo. Ano novo,
Não vi nem o Roberto Carlos cantar na TV, cara. Juro. Show da virada, Ó, perdeu o 10 show da da virada. noite, dormi. Eu tava bad, cara. Fiquei triste. Porque eu falei, cara, agora o próximo seleção era de um ano. Eu falei, nossa, eu vou ficar um ano esperando, vou perder um ano da minha vida. E eu fiquei, tipo, triste. Mas aí, olha o que aconteceu. As coisas acontecem do jeito que foi acontecer. Recebo uma mensagem no WhatsApp, dia 6 de janeiro. Ó, a gente tá abrindo uma seleção para professor de jiu-jitsu dar aula na Coreia do Sul. Quem quiser, manda aqui uma mensagem. Aí eu mandei mensagem. Qual Coreia que é? Aí Isso também, né? Isso é importante. Aí me responderam assim, a Coreia que não tem bomba. Aí eu falei, então... Eu não sabia qual que era do norte e do sul, mas eu falei, se é a que não tem bomba, tá bom. Tá de boa. Aí eu falei, que precisa? Precisa do seu currículo como atleta, então os títulos que você tem, sua formação, se você fala inglês, enfim, precisava de um currículo seu, se você tem faculdade e tal, e algum vídeo de você lutando. Eles queriam ver vídeo. Aí eu peguei e mandei pros caras. Mandei tudo. Nem me responderam. Aí eu falei, nossa. Beleza. Chegou fevereiro. Aí eu já tinha passado a bad, já tava meio... O que eu vou fazer agora? Recomeçar. Já tem que recomeçar. E aí, tipo, dia 6 de fevereiro, eu recebo uma mensagem, um e-mail dos caras lá da Coreia. Você passou, tá aqui sua passagem, a gente vê semana que vem aqui. Caraca, sem do nada, pá. Do nada. A passagem era pro dia 12, eles mandaram e-mail dia 6, cara. Tipo, E eu falei, cara, e agora, mano? O que eu faço? Será que eu vou? Aí comecei a pensar, e agora? A passagem já tava no meu nome, tava tudo já. Nossa. Aí eu peguei e falei, vou tirar um dia pra pensar. Liguei o videogame, deitei na cama. Falei, vou passar o dia... Porque quando eu jogo videogame, eu reflito sobre a vida. que maravilha, hein? Eu ligo e fico pensando. Aí falei, eu não vou falar com ninguém, eu vou tomar essa decisão sozinho. Não posso falar com ninguém. Essa decisão tem que ser 100% minha. Sim. Não pode ter influência. Eu fiquei pensando os prós e os contras, né? Se eu for, não for. Na época a prefeitura de Indaiatuba estava me contratando, já estava com a minha carteira de trabalho para dar aula em Indaiatuba, de judô. Aí eu falei, cara, decidi, eu vou para Coreia. Fui em Indaiatuba, peguei a carteira, cancelei as aulas que eu tava dando, tudo. Eu falei, eu vou, quero fazer isso, eu quero aprender, eu quero ter essa experiência. Cheguei lá, avião 24 horas dentro do avião. Nossa, que gostoso. Bicho. Né, do outro lado do mundo, literalmente. Senta de um lado, não tem mais aonde apoiar, bicho. Não tem, cara. Caraca. Só que assim, 24 horas, mas tem uma pausa. Escala, né? Então você faz 12-12. 12-12? 12-12. Quando eu fui pra Londres, do Brasil até Portugal foi 13, cara. E vai. Longo, hein, bicho? Pelo amor de Deus. Daqui na Europa é no mínimo aí 11, 10 É, horas. é Qualquer isso. lugar que você vai ali, você... E o legal é que tem um mapinha assim, né? Você vai vendo onde o avião tá. Vai, aí não mostra mais terra, bicho. É só água. Só água. Se Só cair água, ali, cara. já era. Cair não acha mais. Se cair não acha mais. E aí, cheguei lá no aeroporto, tinha um cara com uma plaquinha Arlindo. Eu falei, venci na vida, cara. Então o cara com uma plaquinha com o meu nome. Pô. Aí o cara lindo, e o voo atrasou. Na verdade, o voo não atrasou. O voo chegou no horário certo, mas atrasou pra eu conseguir sair do aeroporto. A mala demorou pra sair e tal. Aí cheguei lá, Arlindo, hello, my name is Arlindo. E tá aí from Brasil, inglêsão horroroso. E aí o cara era o meu chefe. Olha Ele aí. era o meu chefe, foi lá me buscar. Aí me buscou e tal. Me levou, já tinha uma casa pra mim, na verdade um apartamento. Arlindo, você vai morar aqui e tal. Não sei o que, a academia levou na academia e tal. Foi super legal, fizeram uma festa de recepção pra mim. Não foi só você, foi mais gente daqui. Só eu. Só você? Só legal, eu. cara. E eu fui o primeiro professor de jiu-jitsu brasileiro, que é importante pontuar isso. O melhor jiu-jitsu do mundo é no Brasil. Aham. Que nem o melhor judô do mundo é no Japão. Sim. Isso é. Então, por exemplo, se você é um estrangeiro, você quer contratar um professor de judô, de que país você contrata? Japão. Se você vai contratar alguém de jiu-jitsu, da onde você contrata? No Brasil. Então os caras já te viam. E por isso que nos Emirados, todos os professores são brasileiros, por causa disso. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá e eu fui o primeiro professor brasileiro que foi lá para dar aula
Nunca na história da Coreia teve um professor brasileiro lá. O máximo que teve foi seminário. Então o professor ia lá um dia, dar uma aulona e ir embora. Mas eu fui lá para dar aula. Contrato de 6 meses. Então, isso era prefeitura, não? Governo, sei lá, alguma coisa? Ou particular? Não, era academia? particular. Iniciativa privada. Privada. Os caras tinham uma rede de academias lá. Tinham 250 alunos. Tinha muito aluno. Lá o jiu-jitsu é caro. Tá na moda. Então, autores fazem jiu-jitsu. E o jiu-jitsu lá era uma coisa muito nova. O jiu-jitsu tinha começado no país fazia uns 6 anos, mais ou menos. Caramba. Então era uma coisa muito nova. Tipo, tinha 4, 5 faixa preta no país inteiro. Então tinha pouco. E ninguém sabia. Tinha vários que ninguém sabia quem deu faixa preta. Nossa, meio bagunça. Era meio bagunçado também. Isso acontece no país. Sim, com certeza. O cara faz uma viagem e volta com faixa preta. Umas coisas meio estranhas. Então, a coisa estava começando ainda. E o jiu-jitsu lá, para você ter uma noção, a mensalidade era $250 por mês. Caraca. Os caras tinham 250 alunos. Eles tinham bastante. E interessante, hein? é uma rede. Por isso que eles tinham condições de trazer um professor de fora. E eu dava aula para esses alunos. Dava aula em Seul e numa cidade vizinha chamada Incheon, que é onde é o aeroporto, é Incheon, né, em Seul. Num bairro que chama Gangnam. Sabe aquela música? Opa, Gangnam Style. Sim, é de lá? É de lá. Olha aí. Gangnam é um bairro né? é o bairro mais luxuoso de Seul. É o bairro, você anda assim, ó, é só loja da Nike, Rolex, é nesse naipe. É o bairro mais luxuoso. Você só vê Lamborghini, Ferrari parada, é nesse naipe de bairro. E é tipo o lugar mais ostentação, tanto que a música Gangnam Style é uma sátira às pessoas de Gangnam. Sim. Então você vê que na música eles estilo, com né? com uns ternos nada a ver, Sim. com uns carrão, com uma lancha. É ele, e foi gravado lá em Gangnam mesmo. Você vê a rua, assim, é tudo lá. E a academia era lá, cara. A academia era tipo do lado da loja da Rolex. Era um negócio assim, e era na rua, não era tipo isso dentro, no quarteirão. Sim. Era na avenida, cara. Era Pra galera da moeda mesmo, né? Não, a academia era maravilhosa, maravilhosa. Nunca dei aula num lugar tão lindo, assim, parecia uma obra de arte a academia. Eu dava aula lá e dava aula na cidade vizinha, que eram as academias mais antigas, que já estavam lá, fazia anos e tudo mais. E aí, não sabia nada de inglês. Tipo assim, sabia inglês, mas não tinha prática de falar, nunca fiz curso de inglês. E comecei a desenrolar. Então, ia aprendendo. Então, eu falava uma palavra errada, por exemplo, ia falar mundo. Mundo em inglês é world. Aí eu falava word. Word. Aí o meu chefe era dos Estados Unidos, ele falava assim, no, Arlindo, is world. Aí eu marcava na minha mente o jeito que falava word. Porque eu sabia ler, mas não sabia pronunciar. Sei como é. E aí, assim eu fui aprendendo. Aí em pouco tempo eu aprendi inglês fluente. Falava fluente. Com qualquer um vinha conversar comigo em inglês, eu falava fluente. Porque já tinha esse hábito de falar. Sim. E num determinado momento comecei a falar coreano. Caramba. Então eu falava coreano, mas o meu coreano, que na verdade chama Hagul, o idioma deles, eu sabia o coreano suficiente para dar aula de forma fluente. Então eu conseguia dar uma aula inteira de jiu-jitsu só falando coreano. Por quê? A aula é meio padronizada. É meio padrão, né? Contagem até 10. Hana, Du, Set, né? Isso, ia contando. Beber água. Murbachoyo. Vai beber água, sabe? Sim. Então, E são comandos, né? São muitos comandos. comandos, né? Não tem muito que dialogar muito, né? Pegada. Sim. Eu lembro que eu associava sempre com palavra em português. Tipo, quadril era ondoguin. Quadril, ondoguin. Então eu ia falar alguma coisa, ondoguin. Então, não sei o que. Aí eu pensava, amendoim. Esquece, ondoguin é amendoim. Aí, chapdá. Chapdá era pegada. A chapdá. Eu pensava assim, chapar. O cara bebeu chapar. Pegada é igual chapar. Chapdá, chapdá. Então ia associando assim. E tentando. E no final tava dando aula em coreano. Só que daí, uns 3 meses depois, eu falei, cara, eu vou treinar judô no Brasil, eu tive que aprender tudo em japonês. Agora eu vou vir aqui dar aula pra eles em coreano? Negativo. Comecei a dar aula em português. Vocês vão ter que aprender português. Muito bem. Contagem é Tá 1, vendo? 2, Muito 3, 4.
vai fez lutar, certíssimo. não é luta, é combate. E eu ensinei português pra todo mundo. Porque assim, você vê, eu senti isso Engraçado, também na hein? Noruega, cara. Interessante. Você pega um gringo vem pra cá, todo mundo vai acolher, vai tentar falar a língua dele, vai tentar aprender alguma coisa. Se o cara... Lá não, lá é você que se lasque. Se lasque. Eu não fiz isso porque, tipo, putz, não dá. Mas eu também passei por esse perrengue aí, né? Com 2 meses, sem falar inglês, eu tava dando aula de bateria. Sem falar inglês. Sem falar inglês. E tudo naquele repeat, play, o caramba. Cara, mas eu deveria ter feito isso também. Porque se você for ver a galera daqui que tava no Brasil, os noruegueses que estavam no Brasil, porque lá tinha essa troca. Aqui eles tinham aula de português. E aí a galera conversava muito em inglês com eles. Lógico que o Brasil vai tirar um proveito disso pra praticar o inglês. Sim. Mas eles estavam nem aí pro português. Se você não fala inglês... Cara, aí... Eu tive esse estralo uns 3 meses. Cara. Eu fiquei lá por um período de 6 meses. Em 3 meses deu esse estalo em mim. Eu falei, cara, mas eu vou aprender judô? Tem que aprender tudo em japonês. Se eu vou aprender taekwondo, eu aprendo tudo em coreano. Jiu-jitsu, você quer aprender inglês ou coreano? Negativo, comecei a falar em português. E uma coisa que era muito difícil é nome de aluno. Ah, imagina. O nome dele, por exemplo, tinha uma aluna minha. Primeiro que eles falam primeiro o sobrenome e depois o nome. Então é invertido. Por exemplo, se eu fosse falar que o Wilton é Baso Wilton. É o contrário que eles falam. Sim. Como você chama? Baso Wilton. Entendeu? Nossa, cara. Ah, sim. Eles invertem. Sim. Então, tinha por exemplo, uma aluna minha lá. O nome dela era Sujon. Só que o nome dela... Qual que é o seu nome? Kang Sujon. Que inverte o sobrenome e fala primeiro. Só que Kang Sujon, tudo nome assim. Como você vai falar? Não dá, eu não conseguia falar o nome dos alunos. Aí eu cheguei, isso foi nas primeiras aulas, assim. Aí a Kang Sujon era minha aluna, né? E ela era minha ajudante, ela é uma instrutora. Aí eu vinha assim, qual que é o seu nome? Kang Sujon. Aí eu tiro primeiro o sobrenome, que tem Sujon, parece Joana, Sujon, Joana. Aí eu cheguei pra ela, seu nome agora é Joana, seu nome em português, tá? Eu vou te chamar de Joana. Já batizando a galera. Batizei ela, falei, ó, seu nome em português é Joana, eu vou te chamar de Joana, tá bom? Tá, yes, tá bom. E beleza, e falei isso e comecei a chamar ela de Joana. Acabou a aula, fizeram uma fila. Todos os alunos, tinha uns 80 alunos na aula, tinha muita gente. Pra você dar nome pra todo mundo. Eu me senti o... Batizou todo mundo. Eu me senti o Rei Arthur botando a espada no ombro, cara. E embora, acabou, João, José. É tudo nome que... Mas dava nome que parecia com o nome dele. Então, tipo, tinha que ter relação, que nem Sujon. Sujon é João. Seu João. Se fosse um cara, Sujon é João. Raí, João, dava Natália. Caramba, cara, que legal, bicho. E batizei todo mundo. E eles gostaram tanto que, por exemplo, a Joana, né, Sujon, no Instagram dela é Joana BJJ. Tudo nome português. O Dave é Dave. Tudo, eles põem, até hoje, isso foi em 2016. Até legal, hoje eles seguem o nome brasileiro deles. Eles estão no brasileiro. Bacana. E depois, acabando essa etapa, você voltou. Não, mas aí tem uma parte intrigante dessa história. Eu fiquei lá, trabalhei e tal, e foi uma puta experiência. Só que eles não conseguiram tirar meu visto lá. Não conseguia. Caramba. Por quê? Na Coreia existe uma lei que é assim, você não pode contratar um estrangeiro para fazer alguma função que tem alguém de lá que faça. São regionais pra caralho. Então, por exemplo, você quer construir uma casa, e você quer um engenheiro. Aí você quer contratar um estrangeiro, você tem que justificar. Mas por que um estrangeiro e não um cara daqui? Então tem esse problema da lei lá. E o jiu-jitsu se encaixa bem nisso, porque não tem jiu-jitsu lá. Só que o jiu-jitsu era uma coisa tão nova que ele não existia na Constituição. Então, ia lá, vou trazer o professor de arte marcial. Beleza, arte marcial. Qual? Jiu-jitsu. Não tem, negado. Então, eles contrataram advogado e ficavam tentando tirar meu visto. Falaram, não tem, mas é uma arte marcial que existe, o pessoal pratica aqui e tal, não tem aqui. E os caras não tinham conversa. Não tinha conversa. Foi por isso que você voltou? Foi assim? por isso que eu voltei. Senão, você ficaria por mais tempo lá? 1 ano, eles queriam renovar. Eu fiz um contrato de 6 meses e eles queriam renovar esse de 6 meses para 1 ano. Então, ficar mais 1 ano, ia ficar 1 ano e meio.
Só que daí, o meu visto não saía, não tava saindo, e a Coreia fiscaliza. Ah, lá. Os caras da imigração iam na academia. Os caras iam lá. Pô, teve um dia, esse dia eu achei que esse dia foi milagre, não tem outra explicação. Na Coreia você pode ficar sem visto por 3 meses. É tipo turista, que nem a Europa, 3 meses. Depois de 3 meses, você fica ilegal. E aí eu entrei, eles acharam que não, né? Tira o visto, aí chegando aqui, a gente entra com um pedido. Não saiu em 3 meses. Aí o que os caras falaram? Me deram uma passagem, eu fui pra Hong Kong, ficar uns dias lá. Porque você sai do país e volta, vale mais 3 meses. É cada vez que você entra no país, 3 meses. Beleza, aí fui pra Hong Kong. Sensacional Hong Kong, é terra do Jack Chan, tem estátua do Bruce Lee, coisa de louco. Eles respiram arte marcial lá. Voltei pra Coreia, parei no aeroporto, fui só com uma mochila, fui pra ficar 3 dias, levei umas roupinhas só. Aí já pegaram. Por que você vai ficar 3 meses com uma mochila aqui? Não, passaram lá, a moça falou, aguarde na sala ao lado. Aí eu olhei pra sala lá, tinha o símbolo da Polícia Federal da Coreia. Aí eu já entrei assim, ó, nossa, mano, quer saber, eu vou ser preso aqui. Já tava pensando, meu celular sem bateria, pá, viagem de avião sempre torra a bateria do celular e tal, não tinha pra quem eu ligar. Falei, meu, eu tô ferrado. Entrei lá, sentei, aí o cara chamou pelo nome, Arlindo. Aí eles não falam Arlindo, falam Arindo, eles falam errado. Arindo? Arindo. Me aguarda ali, entra naquela sala. Mandaram eu pra outra sala. Eu entrei na sala, era a sala de interrogatório, cara. Nossa. Sabe essas de filme que fica a luzinha balançando? A única diferença é que a luz não balançava. Nossa. Mas era umas salinhas fechadas, sem janela, uma mesa, uma cadeira e um computador pro cara. Aí ele sentou assim. Arindo. O inglês dele também é horrível. Péssimo. Por que você voltou pra Coreia? Aí eu não podia falar que eu tava trabalhando, porque meu visto de trabalho não tinha saído. Sim. Então, se eu falasse, tô trabalhando, pronto, tá legal. Então eu tinha que passar a versão de turista. Não, tô viajando. É que eu tô viajando, né? Aí falou assim, você tá? Tá. Cadê o hotel que você vai ficar? Eu não ficava em hotel, ficava em casa, mano. Aí eu falei, cadê a reserva do hotel? Cadê sua passagem de volta pro Brasil? Não tava comigo também, tá com o meu chefe. Cadê seu dinheiro? Deixa eu ver. Cadê sua mala? Cadê suas... Não tem como você escapar de interrogatório, de imigração. Difícil, eles hein? pegam, você pode ser o MacGyver, eles pegam você. E começa com essas perguntas. Cadê seu hotel? Cadê sua passagem de volta? Cadê seu dinheiro? Cadê? Já era. Já era. Aí ele pegou, digitou no computador dele, virou a tela pra mim, tinha umas 50 fotos minhas. Procurar. Dando aula. Não, tipo, os alunos eles postam foto na internet, mas não é no Face, é uma rede social deles lá. E o site da polícia puxa, eu acho que bota sua cara lá. Sim. E eles puxam. Com Face ID, né? Aí eles colocaram lá, virou, falou, Arlindo, você tá dando aula ilegal e você vai ser deportado. Falou assim pra mim, pode sentar aqui e esperar. Aí eu falei, fodeu, cara. E agora? Tomei. Não, falei, pô, não tem o que fazer. Quando você é deportado, é dali do aeroporto pro Brasil. Você não vai buscar suas coisas quando você é deportado. A não ser que seu passaporte esteja na sua casa. Aí só nesse caso, eles te escoltam até lá pra você pegar. Caso contrário, você vai que nem bandido mesmo. Vai com um policial do seu lado e às vezes você vai até algemado no avião. Nossa. Não, é foda ser deportado. Você perde o passaporte aqui 5 anos. Enfim, você se fode se você for deportado. E eu viajando pra caramba. Eu falei, cara, se for deportado, eu tô na roça. E sentei lá e fiquei lá, tipo, cão arrependido, sabe? Nossa. Tipo, não conseguia ligar pros meus patrão. Meus patrões, se eles vão lá falar coreano, eles já dizem. Já resolve. É, porque uma vez foram na academia, eles explicaram, o cara entendeu e pá. Falei, ferrou, não tem o que fazer. E aí o cara lá sentou lá e começou a mexer. Aí eu tava com um chaveiro de kimono que tá no meu carro. É um kimoninho, né? Aí chegou o Arlindo, mas meio curioso, sabe? O que você dá aula? Eu falei, jiu-jitsu. Ele, jiu-jitsu? Eles não conhecem, é uma coisa... Sim. Aí eu meio que falei, fiz uma analogia. Falei, ó, Coreia, taekwondo. Brasil, jiu-jitsu. Ele... Tipo, ele... Não sabia o que Não, ele... Aí eu falei, caramba, cara. Eu falei assim, ó, pega aí. Puxei a tela pra mim, abri Facebook,
Abri meu Mostrou Face, mostrei uma foto pra ele, tipo, de kimono, dando um golpe. Falei, isso aqui é jiu-jitsu. Aí ele olhou assim, ó, faixa preta. Aí eu falei, eu sou faixa preta. Aí eu vi que ele Brilhou. brilhou o olho. Faixa preta, ele brilhou o olho. Eu falei, faixa preta. Aí a hora que eu vi que ele brilhou o olho, aí eu, calma aí, desci um pouquinho assim, ó. Aí tinha um pódio meu no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Sim. Aí eu desci assim, ó. Faixa preta, champion. Brazilian National Champion. Tipo, campeão Então, brasileiro. aquela- Aí, campeão brasileiro? Eu falei, é. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, é por isso que eu tô na Coreia. Eu não sei real. Eu falei, ó, eu sou campeão no Brasil de Jiu-Jitsu, sou faixa preta, e tô aqui na Coreia ensinando Jiu-Jitsu para coreanos, só que meu visto não sai. Porque não tem. Ninguém sabe o que é jiu-jitsu. Ah, não. Aí foi lá, começou a conversar em coreano. Aí chegou pra mim e falou assim, Arlindo, Agora. a gente vai liberar você, tá? Mas ó, vê esse negócio de visto logo aí, pá. E me liberaram. Aí, virou Brasil, Cara, não, cara, nesse dia eu já tava sentado esperando a deportação. Eu tava tipo assim, ferrado. Mas aí o que aconteceu? Passou os 3 meses seguintes, eles não conseguiram ainda. Aí eu falei, não, eu vou voltar pro Brasil, gente. Não vou ficar aqui. É perigoso, né? Porque é sério esse negócio lá. Eles não levam na brincadeira. Se o caso tem um estrangeiro ilegal no Brasil, fica aqui pra sempre. Não, passa. Não, vira até político. Faz o que quer aqui. Mas lá não, cara. Aí eu voltei e falei pra eles, olha, se vocês tirarem o visto, eu volto. Mas eu vou aguardar estando no Brasil, porque é complicado. Sim. Aí eles ficaram mais uns 3, 4 meses tentando e não conseguiram. Entendi. Aí desencanei e segui a vida aqui no Brasil. Entendi. E com relação à seleção brasileira, fala, dá uma explanadinha rápida. Do casaco Corese? Então, o que tem aí, ó. Tem, essa tem bastante coisa. Eu trouxe aqui meu crachá. Esse aqui é meu crachá como técnico da seleção do Mundial de 2019. Esse aqui é meu crachá como atleta de 2019. Teve 2. E esse aqui é meio que uma ficha com todos os atletas que lutaram no Mundial de 2017. E aí tem a seleção brasileira aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Até 90 quilos. Vira naquela câmera ali, ó, pra galera. Essa aqui, ó. Isso. Acho que vai dar pra ver. Será? Eu vou virar Põe um pouquinho mais pra trás. atrás. Aí. Acho que depois eu faço um Tranquilo. bem bolado ali. E o que aconteceu? Quando eu voltei pro Brasil, aí eu participei de novo da seleção de mestrado e entrei no mestrado. Uhum. Não fiquei na bad, nada. Entrei numa área que eu nunca imaginei, que era aula para crianças com deficiência. Sim. Mas aí eu já entro nessa história. Mas aí eu comecei a participar de algumas outras modalidades, que eu nunca tinha participado. Tinha competição, por exemplo, universitária, de Swaidial. O que é Swaidial? Swaidial é uma luta que parece judô, mas é da China. E é tudo diferente. E aí eu tava lá no Unicamp, fui participar, fui campeão brasileiro do Swaidial. Caramba. Vou ver o que dá aí. Campeão. Eu não achei a medalha de Swaidial aqui, deve estar jogada em algum canto, mas tem aqui a medalha de Swaidial. Eu fui campeão brasileiro. Beleza. Aí fui como técnico da seleção da Unicamp de wrestling, que é a luta olímpica. Sim. Eu fui técnico da seleção, da equipe. A gente ganhou, fomos classificados no Campeonato Brasileiro e depois fui técnico no Campeonato Mundial. Caraca. Como técnico da seleção da Unicamp, porque era um campeonato mundial universitário. Então, eram universidades pelo mundo. E a gente foi lutar lá com os caras do Canadá, Estados Unidos, o cara da China, todo mundo lutando lá, a Rússia, e a gente lá com os caras. E o que aconteceu? Quando eu fui lutar o Swaidial, eu lutei com um cara que ele era da seleção brasileira de uma luta que chama Kazakh Kurese, que é uma luta do Cazaquistão, que é similar a judô. E o cara é um trator, maicão, gente finíssima. E ele foi lá lutar esse campeonato. E eu lutei com ele, a gente fez a final. Tal, foi uma luta super apertada lá e tal, acabei ganhando no final. E ele é muito grande, tem 125 quilos. Muito forte. E o que aconteceu? Ele foi lá pra seleção e o pessoal tá procurando alguém. Ele falou, cara, tem um cara bom pra indicar pra vocês. E ele me indicou pra seleção brasileira de Kazakh Kurese. E aí o técnico mandou mensagem pra mim e falou, ó, queria te convocar pra seleção mundial, é mês que vem. Nossa. Você topa?
lutar o Mundial, onde vai ser? No Cazaquistão. Tudo pago. Bora. Você vai? Falei, bora. Nem se perder. Ah, bora. bora. Cara, peguei, não sabia as regras, entrei na internet, pesquisei um pouco. Caramba. Não tem vídeo nem em inglês explicando, é só na língua cazaque, que é, putz, e eu meio que tentava pela gesticulação entender, mas é parecido com o judô. Hoje eu conheço certinho a regra, é bem similar ao judô. O objetivo é derrubar o adversário. Bom, derrubar eu tenho bastante experiência por causa do judô, do Swaidial, que eu lutei e tal. E beleza. E fui, nós nos encontramos no aeroporto. Ninguém da seleção basicamente se conhecia, porque foi o primeiro campeonato que o Brasil participou. Então tinha um do Rio Grande do Norte, um do Rio Grande do Sul, que era o Maicão, 2 do Espírito Santo, e eu era o único de São Paulo que estava participando. E aí montamos no avião, fomos, chegamos lá, menos 26 graus. Nossa, que delícia. Frio, Almaty, a capital. Antiga capital, agora mudou. Mas chegamos lá, fomos recebidos assim. Eu nunca vi uma estrutura daquela na minha vida. Em todas as competições que eu lutei, eu nunca vi uma coisa parecida. Que legal, A né? gente chegou lá, tinha a plaquinha com a bandeira do Brasil. Nossa, que massa. Venci na vida pela segunda vez. Olha aí. Que é a plaquinha. Que legal, pô. Chegamos, o pessoal levou a gente pro hotel top, pá, não sei o quê. No dia antes da competição, a gente foi no ginásio, ensaiou, foi televisionado para vários países. A pesagem foi igual ao UFC, cada um subia na pesagem, assim, umas 20 câmeras. Eu nunca vi uma coisa daquela. Parecia parecia o UFC. Sim. De nível, assim. Chegou no dia da competição, ginásio lotado, 5 mil pessoas assistindo, passando na TV. Nossa. É uma coisa assim, ó, grandiosa. Legal. E a gente chegamos lá e saímos na porrada. Ficaram em que posição? A gente ficou em 5º lugar. Nossa. Por equipe. Não Eram tinha 11 ido? equipes. Eram 11 legal, equipes. Poxa, A gente ficou em tá 5º lindo. lugar nesse primeiro. E campeonato por equipe é assim. Acho que são 5 de cada lado. Aí luta contra outro país. Aí o país que ganhar 3 avança. Já vai... Então é assim. E a gente chegou lá, a gente ficou assustado porque a Rússia mandou a seleção olímpica de judô incompleta. Então os caras que lutaram Rio 2016 estavam lá em 2017, foi quando a gente foi. Sim. A gente olhou e falou, cara, a seleção inteira, olímpica. Nossa. O nível olímpico é o maior outra que existe parada, no né? esporte. Aí você pensa, nível olímpico da Rússia. É mole? Caramba. Não, a gente fala assim, E a meu... Rússia, os caras são brutos, hein? São. A gente Rússia. falou, velho, a gente já ficou em choque, né? Porque, cara, Ah, muito louco. os caras é foda. Aí a Rússia, no aquecimento, rasgou o uniforme. Nossa. Treinando. O uniforme, eu não trouxe, que devia ter trazido pra mostrar pra vocês. Mas equivale a umas 3 calça jeans juntas. Nossa, só isso? É muito grosso. Os caras rasgou na mão. Aí falou, nossa, Vamos apanhar. a gente tá ferrado. Tomara que não caia com a Rússia, senão a gente tá ferrado. A gente tava pensando. Pra você ter uma noção, a gente tava rezando pra cair com camarões da África, mais light. que eram uns negão 4x4, que nós falou, meu, é melhor enfrentar os negão 4x4 que os russos. Porque os russos são Sim. zica. Me fala um esporte que dá pra enfrentar a Rússia de boa. Não tem. E na luta, qualquer luta, você caiu com Rússia. Dá ruim. Dá Os cara ruim, é bruto. dá ruim. Você vai ter que ser foda. E aí, beleza. Aí a Rússia não caiu na nossa chave. Aí, escapando da Rússia, né? Porque a chave, assim, a primeira luta, né? Aí a Rússia caiu com Uzbequistão. Aí ela falou, nossa, Uzbequistão, cara. A gente nunca tinha ouvido falar disso. Uzbequistão bateu tanto na Rússia. Ganhou. Deu dó da Rússia, cara. Fizeram, tipo, perderam uma, ganharam o resto. Mas perderam uma, assim, de bobeira. Né? Falou, cara, o buraco é mais embaixo. A gente não tá sabendo o que vai acontecer com a O gente. inimigo é outro. O inimigo é outro. Aí a gente falou, vixe, a segunda luta nossa foi Uzbequistão. Aí, rapaz, nossa senhora, a gente viu que é o bambu gemer. Nossa. Não, a gente lutou forte com os caras, lutamos forte com eles, pá, mas o nível deles era discrepante. imagino. Parecia que eles eram faixas pretas e a gente era tipo faixa azul, a gente era iniciante perto deles. sim. Porque também é um esporte deles. Novo, né? Pra vocês também. Pra gente é uma né? coisa nova, que nem os atletas russos, eles são atleta olímpico de judô, Sim. não de Kazakh-Kurese. Então, Kazakh-Kurese, apesar de ser parecido, muda a dinâmica totalmente da luta.
Sim, sim. É uma sim, luta... sim. Cara, eu sei que se a gente continuar falando aqui, nós vamos virar muita história boa, né, cara? Vira. Caramba. É... E me fala uma coisa, suas redes sociais aí pro pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho. Bom, pessoal, quem quiser me seguir nas redes sociais, qual que é? Tá lá na frente. Lá, ó. No Instagram, Arlindo Baião JR. E no Facebook, Arlindo Baião Júnior. Legal. Sim. E o Júnior é importante, porque meu pai tem rede social, tá? Então vai. Então, se for Arlindo Baião, cai na rede social do meu pai. Entendi. Ah, sim. Legal. E hoje, você trabalha dando aula de jiu-jitsu normal ou não mais? Como que tá isso? Bom, atualmente eu tô parado na parte das aulas por causa da pandemia, Ah, sim. desde o ano passado. Mas atualmente eu faço doutorado na área de atividade física para pessoa com deficiência. Dou aula até antes de parar a pandemia ali no Parque dos Lagos. Estava dando aula de judô, voluntário para criança que quisesse aprender judô. Só que tivemos que parar, infelizmente, por causa da pandemia. Assim que passar a pandemia, vamos voltar com o projeto. Então, voltar a aula. Quem quiser treinar lá no Parque dos Lagos é de sexta. Era, né? De sexta às 6 da tarde. Eu não sei se vai ter alguma alteração. Mas aula de judô gratuita para criança. E aula de jiu-jitsu, atualmente estou parado em virtude de doutorado. Mas assim, tá, por causa do doutorado Também. Eu estava dando aula antes da pandemia de jiu-jitsu. Aí começou a pandemia, eu parei por causa do doutorado. E hoje, se eu tentar voltar, vai ser difícil. Por causa dos horários e tudo mais. Sim. Mas o projeto social eu mantenho porque é uma coisa que... Move, né? Motiva. é legal. uma coisa que não tem a ver com a parte... A gente sempre arruma um tempinho para Sim. poder ajudar, assim, enfim, fazer algum trabalho social. Poxa, legal. E a gente vai ter que chamar você outra vez aqui. Vai ser um Faltou prazer. muita história aí. Faltou Tem. uma caixa de medalha ali. Tem a parte 2 aí, então. Com Tem. certeza. Eu trouxe até um chaveirinho aqui, ó. Que eu tava procurando as coisas da Coreia. Tinha um chaveirinho que eu comprei e tava guardado lá de presente aqui pra vocês. Olha aí, cara. Lá de Seul. Muito obrigado. A gente vai guardar eu com ver. muito carinho. Olha, É isso aí. Muito obrigado. Considerações finais. Gostaria de agradecer a sua presença. Cara, que cada história que... Eu acho que foi o podcast mais longo, né? Que a Nossa, gente pior fez. que tem muita história, cara. Então, e se a gente ficar falando aqui, a bateria da câmera acaba e a gente fica conversando. Gostaria de agradecer também os nossos apoiadores, a Somarte, Instrumentos Musicais, ao Café Camano. Isso. Matheus, um abração, meu brother. Isso aí. Sigam nossas redes sociais, @Fala Sério Podcast no Instagram e no YouTube também temos o nosso canal lá. Deixa o like, curte, compartilha, dá uma moral. E se você conhece alguém que tem histórias boas, como a desse cara aqui, avisa a gente, traz aqui que a gente vai bater um papo bacana e registrar esses momentos. Com certeza. Muito obrigado. Juninho, muito obrigado Que pela agradeço, gente. Que sua agradeço. muito visita bom. aqui, o bate-papo. Caramba, como... Ele contando as histórias, não tem nem o que falar, Não, você porque a fica- gente fica montando o cenário em cima. Cara, que Muito prazer, que orgulho ter uma pessoa tão qualificada assim como você aqui, tão perto da gente. Quanto conhecimento. Legal. Sim. E eu acho que é legal, inclusive, essas histórias que eu conto e tal, não só por ser engraçada, às vezes, é porque às vezes a pessoa acha que estudar ou conquistar alguma coisa é fácil. Sim, Tipo, não, vai. complexo. E às vezes a pessoa tá tendo algum problema, tá pensando em desistir, falar, não, pra mim tem muito problema, acho que eu não vou conseguir, vou desistir. Mas não, pra todo mundo é difícil. Sim, E é muito difícil. cara. E E a ideia desse programa é justamente isso, registrar os momentos, trazer histórias boas, assim. Isso, e quantas pessoas agora, quando ouvirem sua história, não vão se identificar? Sim. Estão passando pela mesma coisa. Isso E aí. com certeza o intuito disso é motivar pessoas, né? Com Sim. histórias incríveis. Isso aí. sim, isso mesmo. Beleza, meu amigo? Então, Beleza, então é pessoal. isso. pessoal, agradecemos aí você que acompanhou. E não se esqueça, vamos ter os cortes também. Você que não tem a paciência de ficar aí 1h30 ouvindo, pega lá, Vai vai no lá corte. nos cortes. E quem sabe você não se interessa mais e acaba assistindo o completo aí. É verdade. Tá bom, galera? Valeu. Um grande abraço. Até pessoal. segunda. Valeu, tchau, tchau.